Está começando mais um Pod Zoe. Onde eu e você falando sobre a vida de Deus. Pra quem não sabe, esse é o significado de Zoe. Hihi. E aí, Má, tudo bem? E aí, Brans, tudo bem? E você, como está? Tudo bem. Má, que prazer inenarrável estar aqui com Inenarrável. você nesta tarde. Eu te digo mesmo, Brans. É um prazer enorme sempre estar aqui com você. Sim, Esses 10 episódios já sim, que nós estamos gravando, né? Falamos bastante sobre vários assuntos, né? sim. Muitos convidados já passaram por aqui. Muitas pessoas legais, especiais. Sim, e hoje nós estamos com uma pessoa... Especial também, que tem muitas experiências boas. Apesar da pouca idade... Sim. Ai, eu falando como se fosse muito velha. Apesar Não, da sim, pouca idade... um pouco velha, Má. Um pouquinho. Talvez eu seja uns 5 anos mais velha, mas enfim. Apesar da pouca idade, tem muita experiência, muita coisa legal pra contar pra gente, pra compartilhar. E eu tenho certeza que você aí de casa vai ser edificado através da vida dela. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Sim, e Má, que adjetivos você usaria para descrevê-la? Não existem adjetivos que possam descrevê-la. E, ó, fugiu bem, eu acho que ela quis Não, tô fugir. brincando. Acho que ela É quis uma pessoa fugir. doce, doce, prestativa, com um coração muito grande, assim, e eu admiro muito a disponibilidade dela em servir ao reino. Acompanho de longe, mas acompanho sempre ela. E é uma honra tê-la aqui na nossa mesa, né, Brandes? É um prazer inenarrável também estar aqui com você. Inenarrável. Então, eu quero pedir a salva de palmas para Sara! Sara. Uhul! Oi, gente, tudo bem? Pra mim é uma honra e um prazer imenso estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo convite, de verdade. Fiquei muito feliz e muito Que grata. bom. Eu falei, Que bom. gente, me convidaram, não pode ser. Tô me sentindo. Mas eu tô muito feliz aqui. Que Muito bom. obrigada. Que bom. Obrigada por ter aceitado o convite também, aberto mano, do seu tempo, né? Suas horas. Veio de longe. A Sara é de Pirituba, pra quem não Pirituba. conhece. Uhum. É longe Mas nós somos daqui. uma família. É Somos isso É aí. isso, é Um isso. corpo só em Cristo, né? Antes de começar, nós gostaríamos de te presentear com Uhum. este copinho. Toma um cafezinho. A Vitória falou, você vai ganhar um copo e um copo. A Vitória, contando tudo. Obrigada, gente. Muito lindo. Muito bom, Sara. Muito bom. Vamos introduzir, então, só para as pessoas te conhecerem, porque eu acho que nem todo mundo conhece a Sara, né? Diga quem é ela, de onde você vem. Que Bom, eu faz. sou a Sara, como ela já falou. Eu tenho 21 anos. E eu moro em Pirituba, sempre morei em Pirituba. Eu sou do Verbo da Vida de Pirituba. Uhum. E é isso, tenho vivido essa vida com o Senhor. Nem sempre foi assim, É. mas tenho vivido essa vida com o Senhor e tenho vivido os melhores dias da minha vida, né? Ai, que legal, Mas que tem legal. sido muito bom tudo que eu tenho vivido, tudo que eu ainda vou viver. Sim. Tá Eu tô nova curioso, ainda, né? eu tô curioso pro que vai viver aí. O É Brans- curioso, né? Fofoqueiro. É curioso. Eu Não. falei pra ele, eu vou te contar depois. Vai saber de tudo, pessoal. E você falou agora na apresentação de que nem sempre foi assim. Foi uma virada de chave mesmo, porque você nasceu em um berço Eu evangélico. nasci num lar cristão, no Uhum. berço evangélico, e eu cresci na igreja, cresci nesse caminho. Mas no meio do caminho eu falei, quer saber? Quero experimentar outras coisas, e aí me decepcionei aquela história, né? É. Uhum. É. E aí eu voltei, só que assim, eu sempre tinha muitos picos, eram altos e baixos. Vida com o Senhor, aí daqui a pouco eu já não conseguia mais. Até que o Senhor falou, minha filha, peraí, agora você tem que decidir o que você quer da sua É, vida, o que você é. vai fazer da sua vida, vamos lá. Aí eu tive que fazer uma escolha, não, eu realmente quero ficar firme com o Senhor. Eu me encontrei com o Senhor, né? Depois que a gente tem um encontro com Jesus, Aí não tem como. É, aí não tem como. A gente é mudado Ou totalmente, né? ou você decide ou decide. Uhum. E aí eu tive que fazer uma escolha. E aí eu tô aqui agora, vendo pro Senhor. Mas, como eu falei, nem sempre foi assim. Eu já Nem passei sempre. por várias coisas. Uhum. Tipo, cara, foi um processão até eu chegar até aqui. Foi Uhum. um processo. Eu tenho pouca idade, mas foi um processão. De vida, Sim. né? Pra Vida. conseguir, né? E teve algum gatilho que te trouxe assim pra esse encontro verdadeiro assim? Então, na verdade, quando eu... Assim, eu sempre soube muito bem do meu chamado, daquilo que Deus tinha pra mim desde muito nova. Sempre sou. Meu pai sempre me falou, já recebi várias palavras. Então, mesmo não vivendo uma vida com o Senhor, tava vivendo errado, eu pensava, cara, eu não posso deixar ninguém descobrir isso, porque um dia eu vou ser uma mulher de Deus. Olha a mentalidade, a consciência. Um dia eu vou ser uma mulher de Deus, porque eu cresci com meu pai falando que eu ia ser uma mulher de Deus. Sim. Cara, quando você cresce com alguém colocando uma verdade Algo ali na na sua sua cabeça, cabeça, né? você É. pode estar fazendo o que for, aquilo vai estar sempre Vai ali ecoar, implantado. né? É. Sempre vai Então, às vezes ecoar. eu tava fazendo coisa errada, eu parava, tipo assim, sabe aquele momento que você para, o Espírito Santo começa a falar com você? Cara, um dia eu vou ser uma mulher de Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas eu não conseguia, tipo assim, me levantar, sabe? Porque era muito aquilo de achar que era na minha força. Uhum. Então, todas essas coisas. E só que eu sempre pensava, às vezes saía pra rolê e pensava, cara, um dia eu vou ser uma mulher de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Se alguém me ver aqui, meu Deus, como que vai ser do meu testemunho? Um dia essas pessoas aqui que estão comigo vão ver que eu sou uma mulher de Deus, vão lembrar do que eu tava fazendo. Que tava fazendo. Então eu é. passava tudo isso, essa loucura na minha cabeça. Mas realmente teve um dia que eu entendi
que eu, além dessa verdade, tipo assim, você vai ser uma mulher de Deus, também tinha uma outra que não era verdade, mas que eu fiz como uma verdade dentro de mim, do tipo, eu não consigo permanecer firme no Senhor. Então, tipo assim, pra mim, na minha cabeça, eu vou ficar um tempo firme e depois eu vou cair de novo. Seria porque normal eu isso, sempre né? vivia. Então, eu tinha isso dentro de mim, já estava enraizado em mim. Tipo assim, eu não consigo me firmar no Senhor. Uhum. Até que uma vez o meu pai pregou sobre essas mentiras do nosso subconsciente que a gente precisava abandonar. E o Espírito Santo começou a falar comigo, você tem essas mentiras dentro de você. A partir do momento que você começar a acreditar que você consegue permanecer, porque eu amava Jesus, né? Sim. O que me faltava mesmo era vergonha na cara e temor do Senhor, vergonha na cara. Mas eu amava Jesus. Sim. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você precisa abandonar essas mentiras dentro de você, porque senão, cara, isso se tornou verdade pra você. E aí se torna também até um apoio, né? É. A gente se apoia nisso. Tipo, já que eu não consigo, eu vou ficar aqui mesmo. Hora eu tô, tipo, constante, hora não, porque eu não consigo. Exatamente. Se torna uma muleta mesmo, Sim. né, na nossa vida. E aí precisa ser quebrado mesmo. Exatamente. Esse sofisma na nossa E mente, foi, né? exatamente. Era essa palavra que eu não tava conseguindo lembrar, que o Espírito Santo falou. Esse sofisma estava dentro da Uhum. minha cabeça. Ele falou, você precisa abandonar isso. Sim. E aí eu comecei a declarar, eu consigo permanecer firme no Senhor. Eu comecei a declarar mesmo, pra Sim. quebrar essas Pra isso barreiras. tornar verdade em Uhum. você, né? E aí foi a partir desse momento que A realmente chave virou. tudo isso foi quebrado. E virou essa Legal. chave dentro de mim. Muito bom, muito bom, muito bom. E vamos introduzir então, pra gente chegar até onde a gente quer chegar. É onde eu tô curioso. Até onde o Branco quer saber, né? Como você teve essa convicção do seu chamado, né? Aliás, primeiro fala qual é o seu chamado, para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor queimou, aquilo que você viveu, vai viver ainda. Como chegou essa convicção? Através de palavras, ou confirmação do Espírito, enfim. Então, hoje eu tenho vivido uma vida evangelística, missionária, não sei como posso dizer, no Ministério Integral. Faz pouco tempo, né, que eu comecei a viver isso. Até o ano passado eu estava trabalhando CLT, normal, estava em casa trabalhando. E o Senhor falou, agora eu quero que você abandone tudo e vá viver a vida do ministério. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Não sabia que seria tão, Seria rápido, né? Seria tão rápido. Mas é isso que eu tenho vivido agora. E, assim, desde muito nova eu recebia palavras sobre isso, né? Que um dia você vai evangelizar os seus amigos, você vai viajar, não sei o quê. E eu estava tipo assim, cara, não sei muito bem sobre isso, porque eu era realmente muito tímida, gente. Eu não estaria aqui, inclusive, se o Senhor não tivesse quebrado isso em mim. Eu era muito tímida, então eu falava, cara, eu posso ser qualquer coisa. Eu falava isso para as pessoas, eu posso ser qualquer coisa na vida, menos evangelista. Nunca, imagina. Que eu vou sair na rua para falar com alguém. Imagina, não vou. Então eu tinha isso dentro de mim. Só que daí eu recebia tantas palavras, o Senhor foi quebrando isso dentro de mim também. E aí, só que daí eu comecei a trocar essa mentira por uma outra mentira. Eu amo o Brasil, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, se é pra eu viver isso, vai ser no Brasil, não vou sair daqui. E realmente eu amo muito o Brasil, e Deus tem feito grandes coisas aqui. Mas quando eu entendi do Senhor que Ele estava me chamando, tipo assim, não era pra um povo só, né? Ele estava me chamando para os povos, que Deus ama os povos. Sim. E aí eu lembro que no ensino médio, isso começou a ser despertado em mim. Então, eu comecei a falar para o pessoal, talvez um dia eu vá para a África, ou talvez um dia eu vá viver alguma coisa diferente, assim, nesse sentido. Só que era mais um desejo, não era tipo assim, não, o Senhor me chamou para isso, tenho certeza que isso é o que Ele quer de mim, esse é o meu chamado. Era só um desejo, porque, como eu tinha falado para vocês, eu acompanhava pessoas que viviam isso, essa questão de viver da missão e tal. Eu achava muito legal. Mas eu pensava, tipo assim, cara, eu não posso roubar o sonho de outra pessoa. É uma mentira tão grande, assim, que o inimigo vai colocando, tipo assim, cara, não faz sentido nenhum, sabe? Pensar isso. Mas eu pensava assim, eu não posso roubar o sonho de outra pessoa. Mas na pandemia, em 2020, tipo assim, todo mundo foi pra casa e aí a gente faz o quê, né? Aí a minha igreja começou um jejum em conjunto de 40 dias. A gente começou em março começou a pandemia. Então, foi um pouco antes de começar a pandemia. Caraca. E daí meu pai falou, vamos continuar, quem tá no jejum, vamos continuar o jejum em casa mesmo. Então a gente começou. E aí, como a gente tava em casa, eu falei, cara, quer saber, vamos jogar em Deus. Porque eu ainda tava naquele processo de, sabe, me levantar. E eu falei, cara, esse ano, 2020 foi a chave na minha vida. Eu falei, esse ano, eu não quero saber, eu tô em casa. E o que eu puder fazer pra me manter firme no Senhor, eu vou fazer. Então eu comecei a ser muito intensa na minha busca. E quando você passa mais tempo com o Senhor e é mais intenso na busca, Ele começa a revelar pra você o que Ele tem pra sua vida, né? E aí ele começou a falar comigo sobre essa questão do chamado e tal, começou a revelar muitas coisas e esse desejo no meu coração foi crescendo muito. Gente, tipo assim, tava em casa, no meio da pandemia, às vezes eu queria sair na rua pra pregar o evangelho. Caraca. Esse desejo muito forte dentro de mim, só que eu ainda tinha aquela questão da timidez, tipo assim, Espírito Santo me chama pra fazer a tua vontade, Senhor, mas por favor, não me chama, não me dá nenhuma palavra. Mas eu tenho por favor. vergonha. Era tipo isso. É brincadeira. Tava só brincando. Eis-me aqui, Senhor, pelo Tu amor não, de tu Deus, não. Senhor, me chama. E aí eu comecei a ter sonhos que eu tava na África, que eu contei pra vocês. Eu sei que eu tava na África, tomava uma multa de carro, tipo assim, umas coisas começaram a acontecer. E as pessoas, no meio da pandemia, começaram a me dar palavras. E sempre foi especificamente sobre a África?
Não era especificamente sobre Não, a é África. só Sempre sobre- foi, tipo assim, nações, você vai... Mas Uhum. chegou um momento da minha vida que eu sentia do Senhor não de ir, mas começar a interceder por lá. Uhum. Entendi. Então, mas, tipo assim, o Senhor já vai preparando o seu coração, né? Sim. Você começa... Deus começa a te dar uma nação pra você interceder, já tem um negócio ali, né? Tem algo ali. Só que eu não sabia, inclusive eu descobri isso tem pouco tempo, que minha mãe na adolescência dela, ela falava que ela ia pra África. Olha. Ela me contou esse dia, eu falei, mãe, como que você nunca me contou isso? Eu vivia falando pra minhas amigas que a gente ia pra África. Eu falei, então, a gente já tem um negócio ali. Mas a minha mãe, ela sempre soltava uns comentários assim, não sei o que da África, meu pai, ele adora acompanhar pregadores de lá. Então, já, a nossa família Já é tem meio um pezinho envolvida lá, ali, já né? tem um negócio ali. E aí, como o senhor começou a me falar sobre isso, eu lembro que uma vez a Érica, eu fui dormir na casa dela, ela falou assim, você sabe que falta pouco tempo pra você ir embora, né? E ela começou a falar umas coisas assim. E uma vez eu tava tocando na igreja, ela falou pra minha mãe, falta menos de 5 anos pra sua filha ir embora, você sabe disso? E aí ela começou a chorar, ela com a minha mãe, enfim, fui recebendo várias palavras. E aí eu lembro que uma vez eu tava na casa do meu melhor amigo, eu tava lendo o livro Generais de Deus, gente, que livro maravilhoso, né? assim, Já ouvi virou- falar muito bem, eu preciso dele. virou uma chave na minha vida, assim. Eu tava lendo esse livro na casa dele e começou a contar a história de Smith Wigglesworth. Uhum. E aí contava, assim, que ele fazia jejum e ele saía pra pregar e curava os enfermos. E a gente tava naquele processo de jejum também. E eu falava, cara, eu tô fazendo jejum também, eu quero ver, Senhor, eu quero quero ver viver igual. essas coisas aqui. E aí tinha um versículo que eu sempre declarava sobre a minha vida, que era o versículo de Isaías, que diz, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Eu declarava aquilo para poder coisas serem quebradas dentro de mim mesmo, porque eu queria viver aquilo, só que eu era muito tímida, né? Então eu declarava aquilo. E quando eu tava lendo sobre o Smith naquele livro, falou esse versículo, tava escrito esse versículo. Então contou a história dele, e aí naquele momento o Senhor, eu ouvi, tipo assim, muito claramente dentro de mim, o Senhor falando para mim, eu estou te entregando o pergaminho de Isaías, chegou o seu momento. Aí ele falou, equibalo doido. sobre a sua vida. Caraca. Quando ele Muito falou assim, eu bom. falei, Senhor, o Senhor está me enviando no meio de uma pandemia, como assim? Assim, Deus, o que está acontecendo? E ele falou, eu estou te enviando, você está pronta para ir. E é claro que, tipo assim, quando o Senhor te dá uma chamada, não acontece, tipo assim, amanhã faz suas malas, vai embora, não é, né? Ele vai preparando você. Mas naquele dia o Senhor falou, você está pronta para ir, naquele dia eu entendi. O meu chamado é isso, pra onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Sim. Não sei como vai acontecer, não sei com que dinheiro, não sei quanto também, porque a gente não sabia quando que ia voltar pras ruas, né? Uhum. Mas eu tinha certeza naquele dia. E aí eu fui embora da casa dele, gente, não tava nem em casa, tava na cozinha dele chorando horrores, ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo. Cheguei em casa, minha mãe pensando, tadinha, tá de TPM, o que tá acontecendo com ela? Aí eu, mãe, preciso contar um negócio, chamei meus pais, contei pra eles. Aí minha mãe falou, esses dias tava orando pela nossa família, e eu tive a sensação de como se você não estivesse mais em casa. Tipo assim, como se você já tivesse ido, né? Que doido. Pra morte Não. não era, né, gente? Era... Pra glória ainda não. E aí deixa eles ido. oraram por mim naquele dia e minha mãe falou, eu declaro equibalo sobre a sua vida. Então Deus já tinha falado equibalo pra mim. Eu falei, o Senhor Isso tá querendo foi me uma enviar com força confirmação, mesmo, é. né? E aí minha mãe falou, eu declaro equibalo sobre a sua vida. Então naquele ano de 2020 foi quando aconteceu todo o processo. E aí Muito foi bom. assim, desde lá o Senhor tem me entregado palavras e tem acontecido assim dessa maneira. Legal que foi uma convicção, literalmente uma convicção, né? Não foi algo que o Senhor falou e você ficou, será? Sim. Não sei. Foi algo convicto mesmo, né? Você Uhum. teve essa certeza de que era o Senhor te falando, te direcionando para algo para viver. E é legal frisar que a gente tinha essa convicção quando nós o buscamos e É de fato o verdade. conhecemos, né? Porque senão, se a gente não conhece, às vezes a gente até ouve, só que você tá meio ali, não tá? Sim. Será que é Deus? Será que não é? Sim. Você não tem essa percepção de identificar literalmente a voz do Senhor falando comigo. exatamente É Ele me assim. direcionando, né? Então, essa aproximação de estar com o Senhor nos faz ter convicção das direções certas, né? Sim. É muito, muito Porque legal. a galera sempre pergunta, como é que eu descubro meu chamado, meu propósito? E, tipo assim, às vezes até recebe palavra, mas não tem aquilo, sabe? É, Como verdade. é. Porque, cara, você precisa primeiro criar um relacionamento com o Senhor. Uhum. E depois, ele vai te falar. Tipo Sim. assim, eu sempre falo, a gente só compartilha segredo pros nossos amigos íntimos. Sim. Se você faz o Senhor o seu amigo íntimo, é óbvio que ele vai ele vai compartilhar o compartilhar. segredo dele Exato. pra você. Então, primeiro faça do Senhor o seu amigo íntimo, né? Uhum, E depois uhum. o resto, gente, vai É. acontecer. Não tem como. Exatamente. É aquilo de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo muito mais o Senhor do que o meu chamado, por exemplo. verdade. Eu amo muito mais o Senhor. Eu amo estar com Ele do que descobrir aquilo que eu tenho para fazer. E se nós amamos a Ele acima de todas as coisas, Ele vai nos delegar coisas para fazer. Sim. É uma cadeia, né? É. E aí a gente vai fazer com excelência porque nós amamos a Ele. Sim. Então é tudo sobre ter um relacionamento com Ele. Esse é o primordial É. da nossa vida, né? Não é o que eu vou fazer ou para onde eu vou. Isso é importante que o Senhor nos chama Sim. para ir, mas primeiramente, o nosso primeiro chamado é ter É relacionamento amar com o Ele. Senhor, exatamente. É amar ao Senhor, né? Sim. Muito bom mesmo. É. E depois de você ter essa certeza que você estava pronto, assim, como foi seu posicionamento a partir daí? Tipo, o que mudou na sua cabeça, né? Que você estava trabalhando. Aham. O
Como você começou a se posicionar? Então, naquele processo de 2020, né, que eu falei pra vocês que o senhor tava me chamando, o que o senhor tava falando começou a esfriar no meu coração, vocês acreditam? Eu comecei a me envolver com tanta coisa e aquilo começou a esfriar no meu coração. E aí, 2021 foi que eu comecei a trabalhar, no meu último emprego, comecei a trabalhar. E eu tava fazendo, exatamente isso, tava fazendo tanta coisa, porque eu liderava alguns departamentos na igreja, estava envolvida em muita coisa. Tava trabalhando e decidi que eu queria ter uma loja. Aí eu tava já trabalhando em CLT e quis ter uma loja, tipo assim. Então, às vezes eu falo, cara, você precisa realmente observar o que você tá fazendo, porque às vezes você quer fazer tanta coisa pro Senhor, mas não é aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, tipo assim, presta realmente muita atenção, porque eu tava fazendo tanta coisa na igreja, eu ficava muito apegada nas coisas que eu tava fazendo, mas não no Senhor das coisas, né? Exato. Então, esse desejo começou a se esfriar no meu coração. Eu sabia, tinha certeza que um dia eu ia, isso era uma coisa que eu tinha certeza, um dia eu vou. Mas eu comecei a aguardar isso, sabe? Tipo assim, como se fosse um futuro muito distante. E comecei a fazer muitas coisas. E aí, em 2021, foi que eu passei o ano inteiro vivendo várias coisas. 2022, estava trabalhando ainda. No meio de 2022, eu comecei a orar. Intencionalmente, Senhor, me ajuda a voltar a queimar pelas pessoas. Me ajuda a queimar. Não era só a questão do chamado, era pelas pessoas também. Porque quando você começa a se atarefar com coisas, você se esquece tanto do Senhor, das coisas, quanto das pessoas. Sim. Então, eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a voltar a queimar pelas pessoas. E aí, eu lembro que me convidaram para ir num culto. Era um culto de jovens que era na madrugada, começava meia-noite. Não era uma vigília, mas era um culto de jovens mesmo. Me chamaram para ir nesse culto, era depois do Rema, era numa sexta-feira, depois do Rema eu fui. Nesse culto, o pregador ele começou a falar sobre evangelismo, sobre tocar a vida de pessoas, sobre... Eu falei, Senhor... O Senhor me trouxe meia-noite aqui. Só tinha eu chorando naquele lugar, gente. Tinha poucas pessoas, porque era na madrugada, só tinha eu chorando. Eu olhava pro lado assim, tinha eu e uma outra pessoa chorando também. E eu ficava tipo assim, gente, esse culto é pra mim, eu tenho certeza que ele tá falando comigo. E ele falava olhando pra mim, eu falei, Senhor, obrigada por ter me trago. Porque naquele dia, aquela chama começou a queimar de novo no meu coração. E eu comecei a me arrepender, né? Senhor, me perdoa realmente por ter focado em tantas outras coisas, porque eu focava em tantas coisas que eu não conseguia focar no que era realmente importante, né? Sim. E aí, naquele dia, eu comecei a me arrepender e começou a queimar de novo. E daí, ele me chamou, aquele pregador começou a me dar uma palavra, você vai alcançar a vida de pessoas. Existe um dom de milagres para sua vida, você vai curar pessoas. Então, eu saí dali, eu falei, cara, eu não posso perder isso, porque eu passei já muitos meses sem me posicionar. Eu não posso deixar, tipo assim, receber uma palavra e agora deixar o Léo e estou queimando de novo. A gente precisa quando a gente recebe uma palavra do Senhor, foi o que eu entendi, precisa se posicionar naquela palavra. Sim. Então, eu falei assim, hoje eu já vou marcar o meu próximo evangelismo. O que eu vou fazer? Então, eu já marquei que era final de junho, não. Não lembro. Eu já marquei pro outro final de semana de ir no hospital orar pelas pessoas. Porque realmente, o Senhor te dá uma palavra, gente, vamos se posicionar na palavra que Ele nos deu. Sim. Então eu falei, não posso deixar essa chama se apagar, eu preciso tocar a vida de pessoas. Aí eu marquei o evangelismo pra ir, eu fui no próximo final de semana, eu fui no evangelismo, a gente orou por pessoas, fui com uma outra pessoa, oramos por pessoas, aí uma senhorinha, a gente aceitou Jesus. Que legal. Eu falei, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui pra isso, que incrível. E aí eu fui fazendo coisas pra não deixar aquilo se apagar, sabe? Gente, não passou o quê? Eu acho que menos de um mês. Foi menos de um mês. Eu tava numa reunião de evangelismo da minha igreja, era um sábado de manhã, e no sábado à noite eu ia pregar no culto de jovens. Sábado de manhã eu tava lá na reunião de evangelismo, eu era líder da livraria, tava lá na livraria e tal. Aí chegaram em mim e falavam assim, oi, quando é que você vai tirar seu passaporte? Eu falei, por que você tá perguntando isso? Não, porque quando o Senhor te chamar, você precisa estar pronta, né? E eu não tinha comentado nada com ninguém. Aí, e eu já tava com esse negócio no coração, eu preciso tirar meu passaporte. Porque realmente, se o Senhor me chamar, não tem como eu ir, não tenho passaporte. Aí isso era no sábado de manhã, no sábado à noite eu preguei para os adolescentes, não tinha nada a ver questão de missões, nada a ver. Preguei para os adolescentes, eu tinha convidado outra igreja, um outro líder de adolescentes, ele foi me chamou no final do culto e falou assim, olha, eu quero te dizer, Sara, que o Senhor está te chamando para as nações estão te esperando, eu quero te falar que o Senhor vai sustentar o seu ministério. Realmente, o Senhor sustenta. E ele falou, eu quero te falar que o Senhor as nações estão te esperando. E eu falei, caraca, eu preciso tirar meu passaporte. Preciso tipo assim, posicionar. sério. E naquela semana, algo foi crescendo no meu coração, tipo assim, era 2022, né? No meio de 2022. A gente estava em junho de 2022. Ainda esse ano eu vou fazer uma viagem missionária. Eu já tinha essa convicção no meu coração. Tipo, gente, a gente tá no meio do ano, eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho certeza que ainda esse ano eu vou fazer uma viagem missionária. E aí eu falei, cara, eu preciso correr atrás dessa questão do passaporte. E fui correr atrás, aconteceu tudo muito rápido. Eu tenho uma amiga que ela trabalha na Polícia Federal, então ela já adiantou as coisas pra mim. Que legal. Não sei, tipo assim, eu vi realmente o favor do Senhor trabalhando, sabe?
E aí, eu não tinha dinheiro pra tirar o passaporte, gente. Daí eu lembrei do dinheiro da FGTS. Falei, vou pegar esse dinheiro, né? E vou tirar. Gente, no dia que eu decidi no meu coração, eu vou tirar o meu passaporte, começou a dar tudo errado. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu falei, não, vou tomar um banho, né? Tô aqui decidindo, daqui a pouco eu tiro meu passaporte. Meu celular caiu na privada. Nossa, Aí começa os perrengues, né? Acontecer. Aí eu falei, não, mas vai dar tudo certo, meu celular vai voltar a funcionar. Aí fui tomar banho, o vidro quebra no banheiro. O Gente, box? Não, é tipo assim, um vidro que coloca shampoo, essas coisas. Ah. Quebrou. Gente, eu estava orando, agradecendo, Senhor, muito obrigada, porque eu vou tirar meu passaporte. Pá, quebrou, e eu fiquei tipo assim... Jesus, o diabo tá furioso. Saí do quarto, fui pro banheiro, meu pai entra com tudo no quarto. Essa cachorra acabou de ser atropelada. Que isso. Falei, Jesus, não, fiquei não é muito possível. revoltada. Aí já levantei repreendendo. Eu falei, você não vai atrapalhar o que Deus tem da minha vida. Gente, só que eu tava tão feliz que nada, tipo assim, nada me abala. Eu tava muito feliz, porque Deus tava falando comigo realmente. Uhum. E aí a gente foi pro veterinário, já tava tarde da noite. A gente foi, minha cachorra tava bem, realmente o carro passou por cima dela. A gente não sei como ela não morreu, como não quebrou alguma coisa. Mas ela ficou bem, ficou tudo bem, meu celular voltou a funcionar. Cheguei em casa, peguei meu violão, comecei a cantar sobre a minha vitória. Eu falei, nada, não quero saber. E aí eu consegui tirar meu passaporte super rápido. E as pessoas falam, nossa, foi muito rápido o seu processo, normalmente demora mais tempo. Mas eu também não tinha muito tempo. E aí naquele mês, uma menina me chamou no Instagram, não conhecia essa menina, me chamou e falou assim, olha, eu fiz uma escola missionária. Tipo assim, do nada. Fiz uma escola missionária, estudei tal, tanto tempo, e agora eu tô levantando recursos pra ir pro México, eu acho, eu não lembro. E aí, como o senhor já tava falando comigo, eu comecei a fazer várias perguntas pra ela, me conta como foi seu processo, me conta tudo, quero saber tudo. E ela começou a me contar, ó, eu fiz uma escola missionária em agosto do ano passado, e aí eu já comecei a calcular, peraí, a gente tá em junho. Se ela fez em agosto do ano passado, pode ser que tenha essa escola em agosto desse ano. Vou correr atrás pra saber. Corri atrás se tinha. Era a escola que ia iniciar em agosto. Falei, pronto, Deus. Nossa, é isso. É isso. Deus. Na trava E ali. aí, como eu tava trabalhando, que eu falei pra vocês, estava trabalhando muitas coisas na igreja, eu já tava sentindo a necessidade de sair das coisas. E também, a minha ideia era antes, eu vou crescer no meu emprego, eu vou ser promovido, não sei, daqui a pouco eu já não queria mais estar lá. Isso eu já tava trabalhando no meu coração. E aí eu falei assim, eu vou falar com os meus pais. Gente, no dia seguinte eu precisava trabalhar, não conseguia dormir. Precisava acordar cedo pra trabalhar, não conseguia dormir, só pensava nisso. Eu preciso fazer essa escola, preciso... esqueci de contar um detalhe. Teve um dia que eu tava trabalhando, e eu trabalhava com cliente, né, lá em casa, e eu precisava remitir cartão. E aparecia aqueles códigos, sabe, de letras e números e tal. Um dia apareceu escrito Jocum. Tipo assim, do nada, tipo J0, sabe, com letras e números. Só que eu interpretei Jocum. E eu pensei, eu só posso estar louca. Acho que foi num ano anterior. Só posso estar louca. Tipo assim, será que Deus tá falando comigo? E aí eu lembro que eu comecei a seguir eles no Instagram e deixei pra lá. Tipo assim, muita loucura aparecer Jocum no sistema da empresa, Sim, né? Muita loucura. sim. E aí quando ela falou assim, eu estudei numa escola da Jocum. Aí eu Aí você lembrei. associou, né? Eu falei, não é possível, Deus, não é possível. Eu falei, então é isso, preciso me inscrever. E aí eu conversei com os meus pais, meu pai ficou tipo assim, cara, R$9.000. Você tá entendendo que você tem um mês pra levantar R$9.000? Nossa, é mesmo. Porque era junho e a escola começaria em agosto. Exatamente, R$9.000, Nossa. Sara. Eu falei assim, pai, se Deus está me chamando, ele vai pagar as contas. Tipo assim, não quero o dinheiro de vocês, vocês vão ver a mão de Deus trabalhando. Então, meus pais pegaram junto comigo. E aí, era isso. Aí, eu fiz a minha inscrição. Só que era um processo. Até você tem que passar por entrevistas pra ver se você vai aprovado. Pra eles orarem também, pra ver se é o seu tempo de ir. E aí, eu não queria saber. Tipo assim, Deus falou que eu ia. Eu tinha essa certeza no meu coração. Eu pedi demissão do emprego. Nossa. Então, comecei Sem nem se aceita. Você nem se aceita, pedi demissão. E eu tava tipo assim, cara, se eu não for aceita, sem trabalho, sem viagem missionária, o que eu vou fazer da minha vida? Mas sabe quando Deus fala com você, você tem tanta convicção, tipo assim, do que ele tá falando, que não adianta, tipo assim, não precisava ser aceita, eu sabia que Deus tá falando comigo. Então eu pedi demissão e aí eu saí e eu já comecei a trabalhar tudo, já comecei a levantar recurso, nem sabia se eu ia ou não. Comecei a levantar recurso. E foi incrível porque o Senhor falou comigo uma vez sobre essa questão de levantar recurso, porque a galera fica tipo assim, tá, eu quero viver, tenho um coração disposto, como eu faço? Tipo assim, não tenho dinheiro, cara. E a gente sabe que não é tipo assim, cara, você vai se locomover, vai para outro lugar, é dinheiro. Sim. Mas um dia Deus falou assim comigo, Sara, não é você que está me convidando a fazer parte daquilo que você deseja para o meu reino. Você tem que trocar essa mentalidade. É o meu reino e eu estou te convidando a fazer parte daquilo que eu desejo. É por isso que eu pago tudo, porque não é uma ideia da sua cabeça. É uma ideia minha. Tipo assim, cara, o próprio Deus está me convidando. Então, ele já proveu tudo, ele já pagou tudo. É a mesma coisa que eu falar pra você, Mari, vamos viajar comigo, eu pago tudo? É só você falar, bora. Sim, vamos. Bora. Então, tipo assim, na minha mentalidade, tipo assim, não, eu estou convidando Deus a fazer algo pra ele. E ele falou pra mim, eu tô te convidando. Eu tô te convidando pra minha viagem, já paguei tudo. Você aceita aí? Então, bora, Deus. Quando ele me falou isso, uma chavinha virou dentro de mim. Tá, tipo assim, cara, Deus já proveu tudo, entendeu? Eu só preciso confiar de que ele já pagou tudo. Então, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Isso a gente já tava em julho já. Tinha aquele mês para levantar recursos. A galera começou a pegar junto comigo. Gente, pessoas que eu não conversava pegaram junto comigo. Legal. Comecei a vender coisas e vendia super rápido. Tipo assim, muito rápido, muito rápido. Favor de Deus mesmo. Favor de Deus.
E aí vendi tudo muito rápido, levantei R$ 9.000 em um mês Nossa. e consegui ir pra viagem. Graças a Deus, saí do emprego e fui pra viagem. Fui pra escola. E foi assim como tudo aconteceu. Legal. Foi muito Deus mesmo. Legal. Muito bom, Sim. meu. Muito bom. É tipo, muito doido. É Deus mesmo, né? É muito E aí, Deus. conta como foi a sua chegada na escola. Como é a escola. Sobre o que você aprendeu. Como você foi treinada. Sobre o que eles falam. Enfim. Quando eu cheguei lá, eu cheguei tipo assim, cara, eu tô plena, né? Nossa, eu vivi com Deus, já sei muita coisa. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo assim, Deus, quem sou eu? Por que tantos erros em mim? Tipo assim, você começa a ver tantas coisas em você que eu ficava, Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa enraizada aqui dentro de mim. No meu primeiro dia, parecia que eu tinha levado, sei lá, um soco de Deus no meu estômago. Tava quebrada por dentro. E eu falei, Deus, eu tava tão bem até chegar aqui. Por que que eu tô me sentindo tão quebrada? E eu passei, tipo assim, acho que uma semana me sentindo quebrada, gente. Me sentindo assim, tipo assim, despedaçada. E aí eu lembro que teve um dia que Deus, no primeiro dia eu só chorava. Só chorava. Aproveitei o momento que a gente chega lá, a gente janta e vai pro momento de administração, só chorava. O que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Por que eu tô me sentindo tão quebrada? E aí, no sábado, a gente teve um momento mais livre assim, só que a gente teve um momento de oração. E aí Deus falou comigo, você lembra que você fez essa oração? E ele me lembrou de uma oração que eu não tinha feito. Que você queria que coisas fossem arrancadas de dentro de você. Aí ele me levou para aquela oração que eu fiz lá na igreja, que eu nem sabia. Aí ele me levou para aquele lugar. Você lembra dessa oração? Aí eu falei, eu lembro. Ele falou assim, eu estou arrancando coisas de dentro de você. E é por isso que dói tanto. Crescimento dói. Eu falei, Deus, mas tá doendo muito. Eu gritava, tá doendo muito, tá doendo muito. Tá doendo, mas eu estou arrancando coisa de dentro de você. Você me pediu isso. E a partir daquele começo, começou um processo de Deus realmente arrancar coisas de dentro de mim. Porque aí você vai alcançar pessoas, primeiro você precisa ser tratado por Deus, né? Sim. E pra mim eu já estou pleníssima. Então, super bem. Vamos lá, alcançar as nações. Então eu comecei a entender que ele era o meu processo do Senhor realmente me moldando, né? Pra conseguir viver tudo aquilo que ele tinha pra mim. Porque Deus não faz as coisas bagunçadas. Isso que eu amo em Deus, ele é um Deus excelente. Ele é um Deus organizado. excelente. E ele cuida da gente, né? É. Em todas as áreas. Então comecei esse meu processo de ir aprendendo mais sobre Deus, aprender sobre a palavra, aprender também sobre missiologia. Aprendi muita coisa que eu não sabia, como se portar, tipo assim, porque você não vai pra um lugar levar o estilo de vida, o seu estilo de vida, aquilo que você acredita. É aquilo que está na palavra. Você não pode chegar em algum lugar querendo mudar a cultura deles. Também você não pode levar a sua cultura, mas a gente está indo lá para levar a cultura do reino de Deus. Então somos uma família. Então eu aprendi muita coisa nesse sentido, assim, sobre como alcançar as pessoas. Então foi uma processão que eu passei lá. Foi uma processão de me encontrar realmente em Deus. De tipo assim, cara, coisa dentro de mim, traumas, que eu nem sabia que tava aqui. Só que tudo tava aqui dentro. Desse tempo todo. E Deus me mostrando coisas pra realmente ser tratada por Deus, porque Ele se importa com a gente, né? Sim, com certeza. Sim. E como era a escola? Como eles ensinavam as matérias? Eram por matérias? Vocês tinham? Sim, era por matérias. Então, tipo assim, tinham matérias que eram mais longas do que outras, matéria que era de um dia só. Então, a gente passava aquele dia estudando aquilo exatamente. Ou matérias que duravam, tipo assim, a semana inteira. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. A gente teve a semana de Jesus, então a gente passou uma semana inteira, todos os dias aprendendo sobre a vida de Jesus, sobre o que ele fazia. Uma semana inteira sobre o Espírito Santo. E é muito legal, porque a gente vai vendo, tipo assim, característica realmente do Espírito Santo naquela semana, sabe? Tipo assim, você tá almoçando e aí você cai no chão, começa a chorar. Aí você vê uma pessoa ali na unção. E aí, de repente, você levanta e tá todo mundo junto, Que assim, doido. orando em línguas. Cara, Que era legal. muito... Essa Que semana legal. do Espírito Santo foi a mais doida pra mim. Então, era isso. Mas a nossa rotina era bem puxada. A gente tinha gente que trabalhava às 6 da manhã. Tem trabalho das 6, acho que até às 10:30 da noite, se eu não me engano. Lá dentro da escola? Lá dentro. A gente tem que cumprir 2 horas de trabalho por dia. Então, era obrigado. Se você não cumpria na semana, que era 2 horas por dia na semana, você tinha que cumprir 5 no sábado, 5 no domingo. São 10 horas semanais que você precisava cumprir. E aí a gente tinha isso, daí tinha as aulas normal, né, que era o nosso tempo de aula, e tinha uma outra aula que chamava track, que era uma aula extra que se aprendia sobre outras coisas também. O nosso track da escola inteira foi sobre missões, então você aprendia tudo sobre missões, porque na nossa aula normal você não vai aprender só sobre missões, você vai aprender sobre as características de Deus, sobre como ouvir a voz de Deus, sobre várias coisas você vai aprender. Não é especificamente só de missões. E aí esses tracks era para aprender realmente só sobre missões, né? Entendi. E daí, além disso, a gente também tinha aula da Bíblia. Então, a gente ia aprender sobre a Bíblia, a cosmovisão bíblica. Era muito legal também. E o nosso tempo de trabalho. E era isso. A gente não tinha culto, né? A nossa escola em específica não teve culto, mas normalmente eles fazem culto de quinta-feira. Só que como a nossa escola foi muito puxada com muitas coisas, eles preferiram deixar a gente um período para realmente descansar e ter o nosso tempo. Mas foi isso, era basicamente isso. Os serviços eram, tipo,
coisas da casa mesmo? Cuidar da casa? O trabalho? Você Lá falou. é uma fazenda gigantesca. Tem muitas casas lá. Tem acho que 32 casas, se eu não me engano. Nossa. São muitas casas. É muito grande lá. Então, tipo assim, tinha gente que ficava na cozinha pra lavar as coisas, né? Eles têm um pessoal que faz a comida já deles, mas você é a galera que mora lá que fica na cozinha pra limpar, ou limpava o salão, o auditório. Tinha várias coisas, o banheiro, limpar as casas também, o pessoal que ficava na lavanderia lavando as nossas roupas. Eu fiquei na cozinha, gente, às vezes as panelas maior do que eu. Eu falei, dava pra fazer um piscinão aqui nessa panela, né? Colocar uma água, eu entro aqui. Eu fiquei na parte da cozinha, mas era muito legal, porque ele sempre falava assim, quando a gente chegou, Deus vai falar com você quando você estiver trabalhando. Deus vai falar com você quando você estiver trabalhando. E era surreal. Você tá lá lavando, você começa a chorar, o Espírito Santo ministrando no seu coração. O Espírito Santo, não tô nem na aula. E ele vai ministrando no seu coração. Cara, era muito louco, Que legal. era muito legal. Que legal. Era muito legal. Tinha as tracks, era só sobre missões ou tinha outras tracks? A nossa em específica era só sobre missões. Outras escolas, eles vão mudando os temas, né? Mas a nossa em especial era sobre missões mesmo. Que legal. É que eles vão sentindo, tipo assim, o que essa escola precisa mais, eles vão orando, né, e vão sentindo isso. Mas a nossa era sobre missões e foi muito importante pra mim aprender bastante. Eu aprendi muita coisa, gente. Culturas de outras nações que eu não fazia ideia. Mas foi muito legal, muito É legal. outro mundo, né? A gente nem tem noção Exatamente. das outras coisas. Legal, legal. E aí, foram quanto tempo de ensino? São quantos meses? São 5 meses total de escola, 3 meses que é a parte teórica, que você fica morando lá na fazenda, né? E aí você não pode sair de lá. Tipo assim, no final de semana você pode sair pra ir na cidade, que é uma cidadezinha bem pequenininha, gente. Bem pequenininha mesmo. Mas ali é a cidade da fazenda mesmo, É a né? cidade de fazenda. E aí você pode sair de final de semana pra comprar suas coisas, mas você não pode tipo, ir pra casa, nada. Você Entendi. tem que ficar ali. Tem que ficar. De semana você também, a não ser que você vá no hospital, aí você pode sair de semana, mas tudo tem que ser, tipo, muito organizado, avisado. E aí a gente fica lá, são 3 meses morando na fazenda mesmo, e os 2 meses indo pra viajar. Na verdade, são, tipo, 2 meses e meio na fazenda e 2 meses e meio viajando, né? E aí esse é o tempo, em média 5 meses de escola. De escola. E é tipo, a família também não pode ir ver, nem você Não, ver tem a um família. dia específico. A família pode ver, tipo, de final de semana, se for tudo muito avisado. Elas não podem ficar dentro da fazenda, você tem que sair, Encontrar. encontrar, mas tem um dia, eles têm um dia especial que chama o Dia da Família, que daí quando a família vai, eles preparam algo pra legal. família de você, tipo assim, toda uma rotina e tal. É muito legal, um cronograma, né? Entendi. E aí, mas você não pode ficar tendo contato com a sua família, até porque pra não atrapalhar o seu processo que você tá vivendo, né? Sim. Eu tive uma experiência que eu voltei 2 vezes pra casa, que foi pra poder votar, né? Que tava em tempo de votação. Então eu voltei 2 vezes pra casa. A primeira vez que eu voltei pra casa, eu tava tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? É como se eu tivesse interrompido um processo, sabe? Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? E eu queria estar em casa, só que era tipo assim, o que eu tô vivendo? Calma, isso daqui não faz parte daquilo que tava planejado pra Não viver. era seu Porque lugar você ali. tava realmente, você tá realmente num processo. Quando você interrompe o processo, você fica meio perdido. Sim. Então, aí na segunda vez que eu voltei, tava já bem no finalzinho já pra viajar. E eu já tava, tipo, mais tranquila, mas na primeira vez foi muito esquisito, porque realmente tava num vontade. processão com Deus ali dentro. Aí você sai, tipo assim, cara, calma, o que eu tô fazendo? Você tá fazendo alguma coisa de errado? E você sentiu falta? A falta, assim, que foi difícil pra você, a separação? Seus pais? Foi bem estar difícil. longe? Eu não achei que seria tão difícil assim, porque eu sempre falei, sou muito desapegada. Gente, não sou. Não sou Não desapegada. Descobri que eu não sou. Foi muito difícil pra mim, principalmente a questão do meu pai, gente. Eu senti muita falta do meu pai. Meu irmão é muito desapegado. Ele é muito. Ele falou assim: não senti tanto sua falta, não. Gente, como assim? Como você sentiu? Mas os meus pais, eu senti muita falta. Meu Deus, como eu senti falta da igreja, porque eu via a galera fazendo as coisas. Era formatura, era aniversário, formatura do Rema. E aí tinha não sei o quê, formatura do meu irmão. O culto dos jovens, sei lá o quê. E a galera junto, eu tipo assim, que saudade. Eu amo estar junto com a galera, meu Deus. Eu descobri que eu amo a igreja local. Eu sempre falei assim, gente, eu não sou da igreja local, eu sou do mundo, sou das nações. Quando eu tava lá, eu falei assim, eu amo a igreja local, que me leva embora. Mas eu acho que eu senti mais falta quando eu tava lá na África. Lá eu senti, porque, tipo assim, quando você tá ali no mesmo país, é mais fácil. Você sabe que tá perto ali, É uma né? segurança pra você. É. Se qualquer coisa acontecer, eu tô aqui. Mas quando eu tava lá, foi tipo assim, cara, meu Deus, meus pais. É literalmente cortar o cordão umbilical, né? Foi muita falta, muita falta. Eu imagino. Chorei tanto. Vocês não têm... Nossa, chorei muito. Chorava escondido, chorava no banho. Às vezes não dá pra chorar escondido. Onde dava pra chorar, eu chorava. Mas era, tipo assim, muito comum. Às vezes você viu uma pessoa ali no canto, tá chorando, deve estar passando por algum processo. Não, tá andando... A gente
literalmente a galera andava na fazenda chorando. Tipo assim, você sabia que eu tava passando por... Ou tava com Deus, ou tava passando por algum processo. E pra galera era normal. Era muita vulnerabilidade. Todo Não mundo tinha como exposto, você né? esconder suas fraquezas ali dentro. Eles sempre falam, gente, isso é uma coisa que não dá pra você esconder aqui dentro, é suas fraquezas. Aqui você vai chorar. Aqui você vai falar dos seus processos. Então, tipo assim, tá passando por alguma coisa, tudo bem, deixa ele passar, depois ele vai ficar bem. Era tipo isso. Que doido, todo mundo chorando. O Brans ia chorar lá, hein? Não tenho dúvida disso. Não tem dúvida. Tô brincando, eu sou durona também, Já mas choro com pra Deus eu cá, sou já choro quebrada. pra cá, imagina num lugar desse. O Brans chora com... Nossa, eu Qualquer choro coisa. muito. Eu não sou chorona, mas com o Senhor... Ai, eu choro. Mas muito legal mesmo. E aí, então, foi os 2 meses e meio da teórica Isso. ali, né? Estudando sobre a palavra e tal, e sobre algumas coisas específicas. E aí, vocês vão pro, tipo, um sorteio ou pra... Vocês são em grupos, né? É separado Isso. por grupos. Isso. Primeiro eles fazem um formulário e aí você coloca lá os lugares que você tem no seu coração. Então, tipo, lá tem a lista dos lugares que as pessoas foram enviadas e você coloca lá. Só que isso não significa que você vai para aquele lugar que você colocou. Uhum. Porque, além de você ter que orar, né, para te julgar, eles também vão se reunir para orar. Então, eles ficam em intercessão por você, cada pessoa em específico. Tipo assim, eles não vão... vamos orar pela escola que a gente sente de Deus. Eles oram, né, por cada pessoa específica da escola. Então, tipo assim, é muita gente pra galera orar. Mas eles fazem isso. Então, tipo assim, eles vão orar por você e vai saber do Senhor se eles sentem paz disso ou não. Uhum. E essa, eu não sei, gente. Eu tinha tanta convicção que eu ia pra África que antes de ir pra escola eu falava, eu vou pra África. Quando eu estiver lá, eu vou pra África. E aí eles oram e aí eles te colocam no grupo. E foi muito legal, porque antes da gente descobrir, eles fizeram umas brincadeiras lá e a gente tinha que procurar uns papéis juntos. E a gente se reunia pra tentar descobrir e foram fazendo brincadeiras. Foi muito divertido. Só que a gente já sabia, porque quando a gente se reunia, a gente falou, qual você colocou? Ah, coloquei esse, você. Aí a gente foi juntando os que tinham em comum. É África, gente. Já vamos pra África. E aí, às vezes, você tá lá no seu, tipo assim, tá um time montado. Tipo assim, o time da Europa. E aí, de repente, tipo assim, cara, não tá levantando recurso na Europa. O que que tá acontecendo? Porque se a gente acredita que o senhor vai prover, tem que acontecer. E se não tá acontecendo, tem alguma coisa de errado. Uhum. E aí, eles falam com vocês estão fazendo tudo o que precisa fazer? Vocês estão dando obediência? Então, se já tá tudo certo, então tem alguém nesse time que não é pra ir. E aí eles vão orar pra saber do Senhor o que tá acontecendo. E aí sempre tem gente que sai do time, vai pra outro e as coisas começam a andar. Nossa, e a que escola doido. começa a receber dinheiro. É muito doido, é uma parada muito doida. Muito doido Tipo assim, mesmo. são sempre coisas específicas, sabe? Nada é, tipo assim, da cabeça ou por acaso. É sempre guiado pelo Espírito Santo. Sim. E as coisas começam a acontecer. Tipo assim, a gente, cara, tava muito parado. No meu time aconteceu isso, tava muito parado, o dinheiro não entrava. Ou, tipo assim, só entrava pra alguns e não entrava pra outros. O que tá acontecendo? Se tá todo mundo com a na mesma visão, tá em obediência, tipo assim, já tá tudo certo, tá tudo conversado com os líderes. O que tá acontecendo? Vamos saber de Deus, vamos orar? E aí, ou às vezes, é tipo assim, você precisa ligar pra alguém, você precisa liberar perdão. Tá Algo chegando que o tá dinheiro. travando E aí ali no você, espiritual, né? imagina, você precisa fazer uma coisa, ainda você precisa confessar pro seu time que você precisa fazer alguma coisa. Aí Nossa, você chega lá, então, é porque eu preciso liberar perdão pra minha avó. Nossa, é muita vulnerabilidade, né? Tipo, E aí vai exposição ligar lá mesmo. então pra sua avó pra liberar perdão. E aí o dinheiro começa a entrar. Mas no meu time específico o que aconteceu foi que tinha pessoas que não eram. Não que não era pra estar ali, mas sei lá, às vezes tinha que passar por um processo ali dentro. E aí tiveram que mudar de time. E quando mudaram, as coisas começaram a fluir. Que legal. Lá vocês têm, tipo, um valor X pro time todo, aí todo mundo vai em busca desse valor? Isso. Na verdade, assim, eles falam assim, esse é o valor que cada um vai precisar alcançar. Mas, tipo assim, se você alcançou o seu valor, primeiro você vai correr atrás do seu. Se você alcançou, você vai começar a levantar recursos para outra pessoa. Nós vamos trabalhar como time, não vai levantar recursos só pra você. Tipo assim, levantei os meus recursos, vou ficar aqui, né? Porque a gente tem os dias de levantar recursos também, né? Faz parte do cronograma. Tipo assim, você tá dentro de uma fazenda. Como eu vou levantar recurso dentro de uma fazenda? Isso foi uma coisa que pegou pra mim. Porque quando eu tava aqui fora, eu podia fazer as coisas Se aqui, virar, né? né? Na força do braço. E lá é somente confiança. Então você tá lá e vai fazer o quê? Deus me falou pra ligar pra alguém. Vou ligar pra essa pessoa. Então, fulano, olha, senti de falar com você, eu posso orar por você? Pode. Aí você ora pra pessoa, a pessoa queria te dar uma oferta. Ou você sente de dar uma palavra pra alguém lá, sei lá, da Bahia. Posso falar com você? Tem uma palavra pra você. Ou o Senhor fala com essa pessoa, compartilha a visão que eu te dei sobre o que você tá vivendo, que essa pessoa vai te enviar um valor. Então, eu queria te falar que eu tô vivendo... Imagina a vergonha. Tipo assim, gente, eu não falo com essa pessoa, ela vai achar que eu tô pedindo dinheiro. E eles falam sobre essa mentalidade. Você não tá pedindo dinheiro pra ninguém. Você tá compartilhando aquilo que o Senhor chamou você pra viver. E as pessoas têm a responsabilidade de viver isso junto com você, porque é a pregação do Evangelho. Você não tá indo pra uma viagem. Se você estivesse indo pra uma viagem, você não precisava estar nessa escola. Vai, faz a sua viagem. Mas aqui você tá pra compartilhar o Evangelho. São pessoas
pessoas sendo salvas. Então, existem outras pessoas que querem também fazer Sim, querem parte disso. participar disso, né? Então a gente precisou quebrar essa mentalidade de, tipo assim, estou mendigando, né? Estou pedindo dinheiro. É. Não, não é isso. Você está vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Sim, E existem pessoas que foram chamadas para levantar recursos também. Sim. Para poder financiar a obra. Exato. Tem pessoas que não vão, mas elas vão financiar a obra. Exato. Então a gente precisava, eles falam, vai ter um dia da semana que a gente vai começar a compartilhar nas redes sociais sobre aquilo que a gente está vivendo. Você vai compartilhar com seus familiares, com a sua família, vai ligar por pessoas, vai orar por pessoas. Às vezes você não vai falar sobre o que você está vivendo, mas você vai entregar a palavra para as pessoas, vai orar por pessoas. Porque você fazendo pelos outros não vai destravar as coisas na sua vida. Então as Muito coisas legal. começavam. Não sei como dizer como que as coisas Aham. acontecem e chegam, mas elas chegam. Chegaram, né? Chegaram. E era assim que a gente fazia. Que top. Que legal. Que top. E era um valor, assim, relativamente alto, né? Era. A nossa, pra gente chegar, pra conseguir, pra você estar lá, só a parte teórica, R$9.000. Já é Já é muita bom coisa. dinheiro, E aí, sim. quando a gente tava lá, eu falei, então, gente, a gente não conseguiu passagem mais barata, a passagem de vocês pra África tá R$10.000. Nossa, só a passagem? Só a passagem. Jesus. R$10.000. Então, a primeira parcela de vocês vai ser R$10.000. Vocês têm um mês pra levantar 10 mil. Nossa. Dentro da fazenda, sem poder fazer nada. Nossa. Caraca. E daí, tipo assim, é a igreja ajudando, é você entrando em contato com as pessoas e fala com a mãe, vende isso, mãe, ajuda, por favor. E aí, beleza, conseguiu alcançar o 10 mil. Agora vocês vão tentar alcançar pra quem não conseguiu. Aí, beleza, vai. Agora a segunda parcela, mais 10 mil. Porque Nossa, não eu conseguimos mais barato. fico imaginando Porque eles a- vão correndo, né, pra conseguir mais barato. E não... Sim, e não consegue. É, eu fico imaginando a cabeça, né? Porque você tá passando por vários processos, aprendendo tantas Nossa, coisas e tinha ainda tem dia que que eu ficar... pensava assim, Ainda tem É a que graça pensar do sobre Senhor isso. sustentando. Gente, eu não sei. Eu falo, Senhor, eu não sei como eu não surtei. Porque era muita coisa. Era muita Era coisa ao mesmo muita tempo, né? coisa. E a saudade, e os processos, e a levantar recurso. E aí, além disso tudo, você tá lá trabalhando. E às vezes eu tava lá trabalhando e me distraía pensando no dinheiro que eu precisava levantar. Só que era muito doido, porque às vezes eu tava lá servindo quando eu saía da cozinha, porque eu servi na cozinha, né? Dinheiro chegando na minha conta. Tipo assim, como, Deus? Eu não entrei em contato com ninguém. Eu só tava lá trabalhando e as coisas aconteciam. Acontecia. E aí, a segunda parcela, mais 10 mil. E aí, vamos lá, levantar R$10.000. E ia acontecendo, ia acontecendo, ia Nossa. acontecendo. E aí, antes de eu ir pra fazenda, Deus falou pra mim, eu vou levantar 4 pessoas, que vai te dar R$4.000, que vai te dar R$1.000. R$1.000 cada pessoa, 4 pessoas. E eu, Deus, isso é muita loucura, cara. Deus, é muita loucura. Ele levantou 4 pessoas pra investir R$1.000. Nossa. Assim, Deus, como o senhor faz essas coisas? E isso foi acontecendo. E aí a gente, tipo assim, o meu time conseguiu levantar recursos. O que a gente vai fazer agora? Vamos ficar de boa? Não, agora a gente vai levantar Pros outros times. outros times que não conseguiram. A gente vai Ah. trabalhar com uma família, vamos trabalhar. Que E, tipo top. assim, é cansativo? É, mas é muito prazeroso. Quando você vê, Sim. tipo assim, todo mundo pagou. E aí é muito legal, porque, tipo assim, uma pessoa pagou, gente, eu paguei a minha primeira parcela. Aí a gente ia lá pro auditório, eu, às vezes, pra parte da cantina lá e gritava, consegui pagar a minha primeira parcela. E a escola inteira gritava, comemorava Que com legal. você. Porque ela acontece em várias escolas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, o pessoal de outras escolas ia e comemorava com você. Era muito legal. Era Ah, muito são várias divertido. escolas ao mesmo tempo. É, não é acontece só ao mesmo- sobre... Não é só a nossa, é. Ah, Porque a entendi. nossa é a escola da Jocum, né? Que é o Fine Frags. E aí tem a escola do próprio Dunamis, que é a escola Hangar, que eles vão pôr as pessoas para as esferas da sociedade mesmo e tal. Uhum. E aí, além dessa escola, e vai acontecendo outras esporadicamente. Por exemplo, tem a Fornalha Worship School. Ah, é verdade. E vai E é acontecendo tudo outras lá, né? coisas, e é tudo lá. Porque lá é muito grande também, Uhum. tem espaço. E aí, no dia das crianças, que as crianças das igrejas vão pra lá, a gente não pode ficar muito perto, né? Nem tocar nas crianças. E a gente acaba, tipo, a gente não pode nem tirar foto com elas, quer brincar com elas. E então, várias coisas acontecendo lá dentro, né? Entendi. E aí, a galera virava realmente uma família lá. Todo mundo junto, legal. comemorando. Todo mundo Que junto. legal. Muito bom mesmo. E é Deus, o Eliezer, o pastor aqui da igreja, fala, né? Deus que dá a visão, ele também dá a provisão. Exatamente. Então, se ele deu uma visão, ele é A o gente maior só tem que interessado em dar a confiar. provisão pra É que você verdade. viva aquilo, né? Uhum. Muito legal. E aí, foi então, era a África que o time de vocês iriam, né? Isso. E aí vocês levantaram todo o dinheiro, foi tipo 2 meses? 2 meses. Pra levantar o dinheiro. 2 meses levantando todos os recursos. Nossa, muito doido. E às vezes, tipo assim, passava do prazo que a gente tinha estabelecido pra levantar. A escola estabelece um prazo, né? Vamos fazer o quê? Não tem mais nada pra fazer, a gente vai adorar agora. Vamos ficar, tipo assim, até tarde adorando, até meia-noite, 1 da manhã. Vamos ficar adorando o Senhor, porque as coisas vão acontecer, a gente não tem mais o que fazer. O Senhor deu a palavra, a gente creu, a gente trabalhou. O que a gente vai fazer? A gente vai adorar, Adorar. descansar no Senhor. Então a gente passava a noite inteira adorando o Senhor. Lá no Que auditório, adorando, até as coisas acontecerem. E aí tinha que dormir à tarde, porque adorando, acordava no dia de manhã. O que a gente vai fazer? Vamos adorar mais um pouco. Vamos adorar. E o pessoal, enquanto a galera ficava lá adorando, que tinha banda, né, que ficava adorando, não parava de adorar até as coisas acontecerem. Então a gente fica aqui adorando, vocês vão, tentem entrar em contato com alguém, volta pra adorar, sai um pouco, tenta entrar, volta pra adorar. Vamos ficar adorando até as coisas Nossa. acontecerem. E as coisas aconteciam no meio da adoração, chegava o dinheiro.
Já teve, não sei se isso aconteceu na minha escola, não lembro, mas teve uma escola que um cara ligou lá e falou assim, falta quanto pra pagar a escola inteira? Ah, falta tanto. Tá bom, vou liberar 500 mil Nossa. pra escola. Que isso. Pagou o prático da escola inteira. Nossa. que Ninguém sabe doido. quem é. Até hoje, ninguém sabe quem é. Nossa, que doido. Loucura. Muito bom. Loucura. E é legal essa questão de esse ensinar mesmo a adorar, porque aí nos ensina de a nossa confiança está no Senhor. Sim. E enquanto nós o adoramos e buscamos Ele, né, acima de todas as coisas, Ele faz as coisas acontecerem, né? Sim. Porque quando a gente pensa em falta ou que a gente precisa de algo, nossa primeira coisa a se fazer é se preocupar, ficar pensando. É. Tipo, meu Deus, como vai acontecer? Como vai chegar? Mas ser ensinado de que, por mais que a minha alma esteja gritando aqui de cara, não tem ela dinheiro. grita. Ela grita, mas o meu espírito está dizendo, mas o Senhor é um Deus da provisão e você vai agradecê-lo, mesmo não vendo fisicamente. Uhum. Então é muito doido também. É um processo mesmo de processo. fazer a sua alma entender de que você não vai estar feliz só se você vê o dinheiro. Você Sim. vai adorar mesmo se o dinheiro não Uhum. estiver aqui fisicamente. É muito doido. Nossa, é isso, muitos né? processos que a gente passa. É processo lá. Muitos demais. processos. E aí teve uma vez que o senhor falou assim, começou a falar, e se eu não te levar pra África? Se eu tiver que ir pra outro lugar, você vai me entregar a África? E eu, com aquele apego, né? O senhor me chamou pra África. Como assim? O senhor me chamou pra África. E teve um dia que eu cheguei no meu time e falei assim, galera, eu entreguei a África pra Deus. Se o senhor quiser me tirar daqui, ele vai me tirar. Meu coração é dele, eu vou pra onde ele quiser. Mas foi um processo até eu chegar nesse ponto de falar, entreguei a De África pro entregar. senhor. Uhum. E daí depois disso ele falou assim, não, só queria saber mesmo onde que dá o seu coração, relaxa. Eu só queria saber. Eu só queria saber. Mas nossa, eu falei, Deus, precisava de tudo isso. Nossa, eu sofri, gente. Eu falei, não, tá tudo bem, Deus. se Mais um quiser. processo. Mais um processo. Mas são vários processos. Um atrás do outro. Legal. Aí você foi pra África no final de 2022. Foi, acho que final de outubro, final de outubro pra novembro. Por aí eu fui pra África. Aí A vocês gente viajaram. passou, na verdade, saindo da fazenda, a gente passou, acho que alguns dias na casa do meu líder, eu lembro quantos dias foram, aí em São Paulo mesmo, né? E a gente ficou fazendo alguns evangelismos em São Paulo e depois fomos pra África. Pro aeroporto e foram de Isso. avião pra África. Quantas horas são de voo? Cara, sabe que eu não lembro? É? Acho que são mais de 10. Mais de 10 horas. É longinho, né? É longinho. E foi a minha primeira vez andando de avião. É mesmo? Foi Meu a Deus. primeira vez. A primeira Viagem viagem já curtinha. estrondosa. Internacional. Eu fiquei, Deus, obrigada. Obrigada. Quando eu era criança, meu pai sempre falava, um dia a gente vai andar de avião. Porque a gente cresceu numa família bem... assim, pobrezinho. Meu pai sempre fala, pobrezinho. E aí ele falava assim, acredita, um dia a gente vai andar de avião. Um dia o pai vai andar de avião. E meu pai foi o primeiro de casa a andar de avião. Eu falava pro meu irmão, ele nunca andou de avião, não. Um dia você vai andar de avião. E aí eu falava, pai, eu me apeguei na palavra que o senhor me deu, que um dia eu ia andar de avião. E Eu fui andei. pra viagem internacional. Muito bom, muito bom. E aí vocês foram, e aí como que é? Chega lá, vocês já tem um lugar certo pra ficar? Como que é? Peraí, Sara, antes de você começar a falar da África, galera, fique com os recadinhos aí, tá? Isso. Fala, galera, um aviso rapidinho pra vocês no meio deste podcast maravilhoso. Ih, tá muito bom, hein? É. Gente, curte, comenta, compartilha, se inscreva neste canal, nos ajude, engaje com a gente para que esse conteúdo vá mais longe. Isso, seja relevante aí no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas. É isso. É isso. Próximo, Mar. Segundo recado, todos os nossos episódios saem todo dia 5, todo dia 20 de cada mês, às 20 horas aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, como o Brando já falou, se inscreve aí, ativa as notificações para que você não perca nenhum dos nossos episódios, tá bom? É isso. E ó, para você também continuar sendo lembrado, além de você ativar esse sininho aí no YouTube, nós temos os Instagrams onde nós colocamos lá todos os Isso. conteúdos. A gente sempre lembra vocês, hein? É isso, está aparecendo aí para vocês. O Instagram do podcast é podzoe_cbs Isso. e O da loja, Zoe Story, né? A nossa loja que tem as camisetas, que você pode fazer as encomendas. Também nos sigam lá para vocês ficarem por dentro de todas as informações. @jzoe.store, tá bom? Então, segue a gente lá para vocês ficarem por dentro de tudo, bem alinhados. é isso, e galera, nós temos hoje um recadinho mais que especial. Muito especial. Sim, né? Nós acreditamos muito nessa escola É, e nós queremos trazer aqui para vocês. Sim. A escola é a Escola Ilumine, que lindo aqui. sim, cristã bilíngue. Gente, são mais de 3.000 metros quadrados de uma área verde incrível, com um lindo e longo pomar, com mini fazendinha, com Muito legal. horta. Muito Uma legal escola mesmo. muito especial. Sim, e lá na Escola Ilumine, eles atendem crianças de 4 meses, bem piticas, até 5 anos. Então, é bem grande ali, né?
atende várias idades. Então, se você tem interesse, se você tem um filho, um sobrinho, um neto, alguém, uma criança importante na sua vida, que você quer investir nela, essa escola é o lugar. Sim, e galera, lá eles trabalham com 3 pilares que são princípios e valores, pedagógico, bilíngue de qualidade e alimentação saudável. Muito bom. E é realmente isso, viu? Eu conheço e eu posso falar. Eles são excelentes nisso mesmo. Ensinam toda a questão da alimentação, ensinam princípios bíblicos. E além de um ensino de qualidade realmente pedagógico para que a criança se desenvolva. E o slogan deles é cuidando com carinho, ensinando com excelência. Sim, e galera, as visitas estão abertas, então se você se interessou, quer conhecer, nós vamos deixar aqui para vocês o contato, vocês devem estar vendo aí. No WhatsApp. Sim, entre em contato com eles, agende sua visita. Isso. Eles estão no Instagram também, Escola Ilumine. Então, corre lá para dar uma olhadinha, ver como é essa área verde. E tenho certeza que se você conhecer, você vai querer que as suas crianças vão para lá. Isso, e as inscrições para 2024, para ano que vem, que já está aí, já está pertinho, elas estão abertas. Então, se você quer mais informação, adiciona esse contato, chama no WhatsApp eles, que eles vão passar tudo para vocês certinho, todas as informações. É isso. Corre lá que as vagas são limitadas, tá bom? É isso aí. Continue com esse episódio. Fera. Agora sim, galera, vamos ouvir sobre a África. Conte pra gente, Sara. Então, quando eu cheguei lá, é assim, a gente tem um contato, né? Eles chamam de contato, que é a pessoa que realmente vai cuidar de todo o nosso, que vai nos ajudar com todo o cronograma, vai falar os ministérios que a gente vai fazer, que vai entrar em contato com outras pessoas pra gente poder fazer ministério lá. E daí a gente também tem as bases que a gente já vai ficar, já é tudo certinho, né? Bem programado. Algumas coisas saem fora do programa, sim, mas já normal. tem algumas coisas programadas. E aí, quando a gente chegou lá, cara, eu pensei que já tinha passado por todos os processos que eu podia. Quando eu cheguei lá, vendeu de novo, não. De novo, não. Ô, pai, mas Gente, 2 eu meses? cheguei lá na base e falei assim, o que tá acontecendo? De novo, aquele sentimento de, tipo assim, mais coisas precisam ser arrancadas de dentro de mim. E aí você chega lá, a galera tá falando inglês, e você não fala inglês. Aí você faz o quê? Nossa, Tem que ficar pedindo toda hora pra alguém te traduzir ou pra traduzir alguém. Eu falei, meu Deus, mais um processo. Senhor, me ajuda, me tira daqui. E a galera quer ficar conversando com você, eu não tô entendendo nada, mas eu quero conversar com você também, eu não sei te responder, fora o cansaço. Você chega e você tá super cansado, então, tipo assim, 0 bateria social, e aí você tem que socializar, e você já não entende a língua, e a mente tá, meu Deus, que loucura. É muita coisa ao mesmo tempo, muita né? coisa acontecendo. E aí você chega lá na base, também são muitos alunos, muitas pessoas, e eles querem saber dos brasileiros. E uma coisa muito legal que eles falam assim, a gente sabe do que tá acontecendo no Brasil, o avivamento no Brasil, a gente quer o fogo do Brasil. Gente, nas outras nações não tá acontecendo o que tá acontecendo aqui no Brasil. Sim. Não está. E a galera ficava pedindo oração pra gente. Não, a gente quer o fogo do Brasil, o fogo do Brasil. Então, um dos meus primeiros processos foi a questão da língua. Tipo assim, eu querer me comunicar e não conseguir. Não consegui, né? Depois o Senhor foi dando graça. Foi muito o Espírito Santo mesmo. Tipo assim, começar a entender o que ele estava falando. Tipo assim, cara, como é que eu consigo conversar com você? Mas foi Porque outro você tinha processo. inglês básico mesmo, assim? Inglês quase nada. Raso. Não era nem básico, era raso. Mas foi Espírito Santo mesmo. Você vai se acostumando também, né? É só aquilo que tem. Não tem, tipo, português lá, é só com o seu time mesmo. E a gente ia se esticando mesmo pra conseguir conversar com eles. Mas é claro que a gente tinha os nossos tradutores, né? Que era o meu líder e mais uma menina do meu time. O líder, ele falava inglês. Ele é da escola daqui, Da ele vai com escola. vocês. Isso. Entendi. E era a primeira vez dele liderando um time. Nossa. Imagina, a primeira vez você passar por um assalto. Nossa. Então foi isso, aí Doido. começou o processo. E a gente ficou nessa primeira base, que foi em Potchefstroom. Ficamos 2 semanas nessa base. E na primeira semana a gente tava, era semana de adaptação, né, e tudo tal, pra conhecer realmente os processos, conhecer os ministérios. E depois a gente já começou o ministério, né, indo nas clínicas de reabilitação, conhecendo as crianças. A parte das crianças é a melhor, né? Você chega, elas te abraçam. Então a gente foi conhecendo realmente os ministérios, mas foi um processo. Tipo assim, de entender, cara, agora realmente eu tô longe da família. Agora é realmente. Tá muito longe. Pra eu colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu tinha muito medo. Antes de pisar lá, eu tinha muito medo. E se eu não conseguir? Uhum. E se eu não conseguir falar daquilo que eu acredito? E se eu não conseguir? E se aparecer um demônio e não conseguir expulsar? E agora? Era muitas questões É passando na muita cabeça. coisa, né? Era É. muitas questões. E se eu não conseguir, tipo assim, eu tô vendo lá um enfermo. E aí, o que eu vou fazer? É. E eu vejo uma criança passando necessidade. Se eu não tiver? E se eu não conseguir suprir todo mundo? Cara, é muita coisa que passa na cabeça. Muita coisa. Essa, sei lá, acho que é um pensamento de talvez não ser suficiente, não Sim. conseguir levar aquilo que o Senhor te chamou Sim, e tal, exatamente. esse peso, né? É E realmente aí uma é um outro responsabilidade. processo do Espírito Santo te ministrando. Tipo assim, cara, não é você. É,
É entender que não é você. Vamos lá quebrar seu ego, porque não é você. É. Então é muitos processos que a gente passa. E nessa primeira semana, todo mundo passando por processo. Tipo assim, fora a gente, a nossa liderança também tava passando por É processo. porque era a primeira vez dele, né? É. Nossa, muito doido. São 2 líderes, né? Era uma líder e ele também. Ela já era a segunda vez, então ela já estava mais acostumada, só que era dele a primeira vez. Só que eles também, porque além deles passarem pelo processo deles, eles ainda têm que discipular a gente. Cuidar, Nossa, né? Exato. Ainda tem eu que tava discipular como liderada. outras pessoas estão Não, em mas processo, é um processo, né? só que é muito gostoso viver tudo. É uma experiência, né? É. E a alimentação é tipo, ok? A comida lá foi de boa pra Então, você? quando se a gente adaptar? estava nessa primeira base, até aí ok, porque a gente que fazia a nossa própria comida, então Ah. a gente tentava brasileirar as coisas, Melhor né? possível, né? Não tinha feijão. Gente, feijão de lá era doce. Ah. Ele latado doce. Aí a gente comprou, não, vamos comprar em temperado, né? Vai ficar tudo bem. Gente, horrível. Não deu certo. Não. E aí, então, a gente tentava sempre dar o nosso jeito. Meu líder cozinhava super bem. Nossa, Graças como a ele cozinhava Deus. bem. E a gente dividia, né? Hoje, tipo assim, uma dupla vai ficar no café da manhã, almoço e janta, e ia mudando as duplas, né? Só que quando a gente mudou pra outra base, que daí eles cozinhavam, eu fiquei, meu Deus, senhor, que saudade de cozinhar. Eu nem gostava de cozinhar. Mas agora eu amo. Porque a comida deles são muito apimentadas, gente. Vocês não têm noção, é muito apimentada, muito apimentada. E eu ficava com saudade da comida da minha mãe, um feijãozinho, um churrasquinho. Mas aí, uma refeição lá, tinha o que nessa refeição? Então, eu não sei nem dizer, gente, era uma massa, assim. Eu não sei nem o nome daquela massa. Era uma massa. E era umas carnes diferentes, com gosto diferente, eram umas coisas. E aí teve um dia que eles falaram, não, a gente vai levar vocês pro nosso churrasco, que é o melhor churrasco aqui que a gente tem, vamos lá. Aí chega Costelinha, lá, picanha. cabeça de cabrito. Ai, E aí, amado. vamos lá comer. Eles me deram a língua do cabrito. A língua Ai. mesmo, cortaram um pedaço da língua assim me deram. Parecia que eu tava comendo a língua de alguém. Ai. Não, aí vamos comer a melhor parte, é o olho. A gente não consegui comer o olho, juro. Porque ele morde e o negócio vai... Eu não consegui. A gema de ovo, assim. Credo. E daí eu comi antes de ver como era feito, né? Quando eu fui ver, eu falei, ainda bem que eu comi antes de ver como que é feito, porque eles fazem lá já no chão lá. E aí os negócios, os bichos juntos. Mas é muito divertido, porque eles estavam tão felizes de apresentar pra gente. que tava Que a gente mostrando, ficava né? feliz também, né? Mas você tem que ter estômago. Ai, Jesus. Mas é aquilo que eles falam, quando você tiver missão, você tem que comer tudo que te oferecem. É, né? Tudo que te oferece. Gente, eu detesto mingau. E todos os dias eles comiam mingau de manhã. Senhor. E aí eles falavam assim, não, o brasileiro gosta de comer pão de manhã. Pão não sustenta, eles falavam, Como né? não? E a gente não podia comer pão de manhã. Ó, tinha que comer mingau. É só quando a gente fazia a nossa própria comida, aí a gente podia comprar o nosso pãozinho, que não tem pão francês, né? Francês. É pão É, de forma outro. mesmo. Ah, tá. Entendi. E aí, mas senão a gente tinha que comer mingau. Eu meti o jejum de manhã. Eu estou em jejum. Eu meti o jejum de manhã. Mas era isso, era divertido. E a comida muito apimentada. Era tão apimentada que eu comecei a ter pressão alta lá. na África. Nossa. Sofri com pressão alta, passei mal de pressão alta. Jesus Uhum. Cristo. Era muito apimentada. Mas muito chegou a apimentada. precisar de médico? Não, eu parei de comer mesmo. Porque, não, eu ia fazer o que dava, né? Às vezes eu falava, gente, vamos ali comprar um negócio pra comer, vamos ali. E aí a gente ia, tentava dar o nosso jeito, né? Mas é muito divertido, é muito divertido. É totalmente A diferente, gente ia né? fazer visita, tipo assim, uma coisa que eu não comia. Eu sei que eu não vou ter estômago pra comer isso, vamos esperar a visita sair. Come pra mim, come pra mim, come pra mim. Aí dava, o meu líder comia, eu dava pra alguém, come pra mim, por favor, troca o prato. É divertido, é muito Muito legal. doido, né? É outra cultura, né? Uhum. Tipo, a gente nem... Sim. E pra eles também, assim, eu fiquei sabendo de um caso de um rapaz, né? Que ele é da África, veio pro Brasil e ele não se acostuma com a comida, passava mal, passou muito mal com a nossa É. comida. Uhum. É isso, é cultural, né? É cultural. Pra gente é normal aqui, É. e pra eles é normal lá, né? Sim. Foram criados assim, tipo, tá tudo É. bem. Aham. Eu acho que... Não tenho chamado pra missões, mas acho que eu mais sofreria, cara, era comida. Meu Deus do céu. Acho que eu passei um A água perrenguezinho. também é muito diferente lá. É? O gosto da água é muito Ai. diferente. Gente, é muito diferente. Muito diferente. Imagino. muito diferente. E lá, tipo, tem os mercados e é parecido as coisas pra comprar? Sim, Ah. sim, é bem parecido, sim. Menos mal. Só não tem o feijão, né? Que a gente É. gasta a farofa. Que a gente... Mas é bem parecido. Ah, ainda sim. bem. menos mal. Menos mal. Dá pra... Legal. Aí, então, vocês ficaram nessa... Vocês passaram por quantas bases? Foram 3. 3. É que a última, na verdade, não era uma base, né? Era as nossas barracas lá, que era tipo assim. Tinha uma família lá, que eles tinham o ministério deles, então eles tinham. Não era bem um quintal, não sei como explicar isso pra vocês, de como funcionava lá. Era tipo um quintal, mas aqui a gente pensa em quintal igual do brasileiro, É, assim, mas é. era tipo terra mesmo, né? Tinha os matos, gado. Então era no meio disso que era o nosso quintal e a gente dormia lá, né? Montamos as nossas barracas lá, era uma terra, tudo, pra montar a nossa barraca lá. Vocês eram em quantas pessoas o grupo? 10 pessoas. 10? 10 pessoas. Com o líder, Com contando com o líder. Isso, Hum, 10 pessoas. Muito legal. Muito bom, muito bom. E
lá, vocês viram muitas manifestações, viram muitas... Então, a gente não viu, tipo assim, manifestação mesmo, mas a gente, tipo assim, teve alguns episódios que aconteceu a gente no shopping e aí evangelizando. E aí uma menina virou o pescoço pra minha amiga, porque viu ela evangelizando de longe, virou o pescoço. E aí você não vai lá, né? Não vai, deixa eu ir lá expulsar. Você ora aqui e Sim. você repreende, tá tudo certo. Mas a gente teve coisas assim, entendeu? De você ver, tipo assim, olhares, você sabe que aquele olhar não Que tá doido. natural, não tá natural. É. Ou de você ir no culto, começar a orar por alguém, essa pessoa não querer receber, tipo assim, sabe? Você sabe que não é a pessoa. Sim, Você tá no sim. culto, a pessoa tá ali é porque ela quer, entendeu? Sim. Então aconteceu esse tipo de coisa, mas a gente não viu realmente, tipo assim, Nada. manifestação. né? É a cultura africana que tem. Eu não sei, na verdade. Que tem muito com a questão de Umbanda. Essas outras Então, a gente teve religiões. contato muito com bruxos. Eles têm Ah. Gente, tem muitas forte. bruxas. Muitas mesmo? Bruxas, aham. Mas é muito legal, eu vi muitas bruxas entregando a vida pra Jesus. Olha, que Muitas. Só doido. que eles têm, é uma cultura forte lá, são das bruxas. E a gente orar por elas, tipo assim, você começar a pregar e ver que tem alguma coisa estranha. Só que elas começam, o Espírito Santo começa a trabalhar, elas começam a entender, ter revelação ali, entrega a vida delas pra Jesus, você sentir o ambiente mudar. E o ambiente lá é muito pesado. Muito pesado mesmo, muito pesado. Teve uma província que a gente foi, que foi a segunda, né? E lá era tão pesado que a gente sentia acordava sentindo sono, vontade de não sair da cama. Era uma coisa assim que Te puxava, né? puxava. E a gente voltava do ministério acabado. Que teve um dia que eu falei assim, gente, eu preciso ter tempo com Deus. Porque a gente volta do ministério, eu tô tão acabado que eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de vocês. Eu não quero ter contato com vocês, entendeu? Com o meu time. Então a gente só queria dormir o tempo todo, era tão puxada. Era tipo assim, a gente não conseguia ser feliz de verdade, sabe? Puxava a nossa alegria, assim, roubava. Que doido. E aí teve um dia que eu falei assim, gente, e a gente dormindo no quarto das meninas, só num quarto pequeno, todo mundo junto. E nas beliches, eu falei assim, gente, vou ter que me trancar, coloquei um lençol na beliche, falei, preciso ter tempo com Deus, porque isso aqui tá acabando comigo. Era muito puxado, mas lá foi onde a gente mais teve testemunhos, que foi na cidade que a gente foi assaltada, né? Mas a gente teve testemunhos, foi naquele lugar. Nossa. A gente realmente vê tipo assim, a manifestação de Deus, pessoas sendo curadas. Então você sente que o ambiente lá é mais pesado, né? Era muito pesado. Mas não era só, tipo, o mais pesado na questão de, tipo assim, do inimigo, tá? Era também o Espírito Santo, ele se manifestava lá de uma forma tão grandiosa, Sim. de você ver realmente as coisas acontecendo assim, era incrível. Que legal, Sim. que legal. É. Conta pro pessoal de casa aí essa experiência do assalto. E faz sentido ter sido lá, então. Vai ser, faz Agora- sentido, né? pesado Faz lá, né? sentido. Agora faz sentido. Então, vou contar o que aconteceu, por que aconteceu. A gente estava programado para ir embora num dia, que era no dia do assalto. A gente ia embora naquele dia. Se a gente tivesse ido, não teria acontecido o assalto, mas eu preferia ter passado pelo assalto do que ter ido embora. Porque a gente desfrutou de coisas assim que eu falo, cara, tudo bem ter passado pelo assalto. Uhum. A gente teve contato com uma mulher, foi uma conexão divina, assim, contato com uma mulher, ela falou, vai ter como que chama? Ia ter um culto lá em aberto, assim. Vamos trabalhar com a gente pra participar do escudo. Você conhece a Mama Ida Baker? Eu acho que Conhece? não lembro. Talvez já tenha ouvido falar. Ela, mas acho... ela é chamada de a mãe da África. E aí ia ter um movimento lá dela. Claro que a gente quer participar, né? Óbvio. E aí a gente precisava organizar primeiro os lugares, saindo pra fazer evangelismo, entregar cartaz, pra poder falar sobre o evento, né? Então a gente foi participando, e pra gente conseguir participar do evento, propriamente dito, a gente precisava ficar mais alguns dias, né? Que não estava programado. A gente estava programado pra ir embora numa quinta-feira de manhã, e o evento ia acontecer no sábado. A gente falou, não, a gente vai ficar, né? Claro, a gente vai ajudar no evento. E a gente passou aquela semana ajudando no evento. E esse evento, eles chamam, né, de um dos lugares mais perigosos que existe lá naquela província que a gente foi. E a gente saiu invadindo os lugares, invadindo as comunidades, entramos na casa de pessoas. E teve até um caso específico. E as pessoas sempre olhando pra gente, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? E o pessoal fala pra gente, não leva o celular, toma muito cuidado. O que vocês vão falar, com quem vocês vão falar, toma muito cuidado. E aí um dia a gente tava sem a gente se dividiu e a gente tava sem líder nenhum, tava só a gente, né? E aí uma mulher chamou a gente pra entrar na casa dela. O medo, porque tinha um cara na janela olhando pra gente. E a gente vai ou não vai? Ela tá falando que precisa de cura. Por que não pede cura aqui pra orar na rua? Pô, na Legal, calçada, que vem é aqui, por favor. Então, várias coisas passando na cabeça. Aí a gente, não, vamos entrar, né? Se a gente morremos acreditando Pregando. no evangelho. Não, vamos entrar, entramos. E aí, não, porque ela tá com diabetes e a perna dela não mexe mais e várias coisas. Ela tava pra perder a perna, alguma coisa assim. Começamos a orar. E a gente sem entender muito bem o que estava acontecendo. Oramos e a mulher com cara de espantada e a gente sem entender nada. A filha dela olhou pra gente e falou assim, ela não podia fazer isso. Começou a mexer a perna. Não podia fazer isso. E ela lá mexendo a perna. Aí o cara que tava na janela, que a gente tava assustado com ele, né? Ele entrou. Meu Deus, o que vai acontecer agora?
Aí minha amiga falou pro nosso amigo, conta seu testemunho pra ele. E as coisas têm que ser muito rápido, porque lá, tipo assim, você fala português, a minha amiga traduz. Então as coisas você tem que falar muito rápido. Conta seu testemunho pra ele. E do nada, começou a contar o testemunho dele. O cara aceitou a Jesus. E só que ali você sentia, tipo assim, a atmosfera pesadíssima, sabe? Pesadíssima. Tipo assim, o inferno é revoltado com o que tava acontecendo ali. Beleza, saímos de lá e estamos trabalhando a semana inteira pra aquilo acontecer. Quando foi na quinta-feira, a gente lendo lá a história de Paulo, que ele sofreu não sei o quê, que ele passou por não sei o quê. E a gente, não, vamos orar agora, depois de ler sobre Paulo. Vamos, Senhor, nós queremos ser como Paulo. Pra quê, né? Pra Cuidado- quê? cuidado com Ó o o que que tá pede. pedindo. Gente, jura, não passou um minuto não passou 1 hora. Entramos pro nosso quarto, vamos descansar um pouco antes de começar o ministério. Entramos pro quarto, aí os caras entraram na nossa base. E como eu tinha falado pra vocês, né, lá é muito comum, tipo assim, a galera entrar, e você... Quando a gente ia fazer evangelismo era até engraçado, a gente entrava na casa das pessoas, às vezes as pessoas estavam deitadas na cama. Entra aí, vamos, quem são vocês? Onde vocês são? Nossa, E aí a que gente doida. entrava e sentava, e eles lá de pijama. Porque pra eles é super normal. Então, quando os caras entraram na nossa base, a gente pensou, é só mais um que tá passando, né, pelo quintal da base, e normal. E entrou. E aí a gente não sabia que eles estavam armados. E os nossos amigos do lado de fora, vendo tudo. E as meninas estavam no quarto, a gente não viu. Até uma amiga minha comentou, olha, tem uns caras aqui no quintal. Beleza, vamos dormir, né? E aí eles entraram correndo e meu líder, que entende inglês, gritou, é um assalto. Quando ele gritou, eu fiquei, meu Deus, a gente perdeu a cabeça. Meu, é sério que isso está acontecendo aqui? E aí eles já tinham apontado a arma pro meu amigo, já tinham várias coisas, já tinham ameaçado. E aí eles começaram a empurrar a gente pro quarto. Vamos pro quarto, vai pro quarto, vai pro quarto. E eu não entendendo nada, né, que tava acontecendo. Peguei o celular e as meninas jogaram o celular delas debaixo do colchão. E aí eu peguei meu celular, escondi, fomos pro quarto. Fui a última a entrar. E quando eu cheguei lá, já tava todo mundo agachado. Tava a gente, né, 10 pessoas do nosso time, mais 2 rapazes que eles eram novos convertidos e eles estavam lá na base ajudando. Eles estavam lá, gente, naquele momento eu não sei o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu tava tão... Eu não sei se eu não tava conseguindo acreditar no que tava acontecendo, mas eu tava tão em paz. Que os rapazes estavam chorando, eu não sabia o que fazer, eu comecei a orar em línguas alto. Comecei a interceder, tipo assim, enquanto os caras lá com a arma assaltando, eu comecei a orar em línguas, coloquei a mão sobre o rapaz, comecei a interceder sobre ele. E a gente, sério que eu tô fazendo isso no meio de um assalto orando em línguas. E eles querendo dinheiro, falaram que ia levar se não desse dinheiro. E aí eles falaram, vocês vão ficar aqui, a gente vai ir pro quarto. E eles, nossa, invadiram tudo, mexeram tudo. Quando a gente saiu, tava uma bagunça lá. Eles tentaram levar tudo que eles conseguiram. Mexeram em tudo. E aí eles pegaram os celulares das meninas, né, que estavam debaixo do colchão, pegou alguns outros celulares também. De 10 eles levaram 6 celulares. E Nossa. aí levaram umas outras coisas também, como cartão, mas deu tempo de bloquear tudo, graças a Deus. E aí foi muito rápido, na minha cabeça pareciam horas, né? Você tá lá, meu Deus, será que eu vou sair vivo daqui? Passou muita coisa pela cabeça, você já tá passando por vários processos, aí só passa Ainda por chega um assalto. E aí depois disso, eles foram embora, a gente só sabia agradecer a Deus por estar vivo. Tipo assim, Deus, muito obrigada por estar aqui. E eu falo que eu preferia ter passado pelo assalto porque na base tinha outras famílias. E, tipo assim, a gente soube como reagir, como, tipo assim, conversar com eles, como tudo, como, né? Quando acabou o assalto, eles estavam muito desesperados, o pessoal da base, né? Tipo assim, não tinha muita gente, eram poucas pessoas, mas eles estavam muito desesperados, porque eles nunca viveram aquilo, né? E ainda mais por estar a gente lá, tipo assim, como eles deviam pensar, né? Como a gente deixou eles passar por tudo isso, né? Então, quando acabou tudo, a gente chamou eles pra orar, pra interceder, entendeu? Pra poder acalmar eles. E foi muito bom porque, tipo assim, eles estavam desesperados que eles não conseguiam conversar com a gente. Então eu falo, tipo assim, graças a Deus que a gente tava aqui pra poder conseguir interceder pela vida deles. Sim. Sei lá, se eles entram numa ansiedade, eu não sei o que poderia ter acontecido. Ou se os caras voltam e tentam ameaçar, eu não sei também, né? Mas eu vi realmente, tipo assim, o trabalho do Espírito Santo ali, sabe? Guiando a gente em tudo. O meu líder, ele tava tão calmo conversando com eles que não parecia um assalto. Ele tava muito calmo conversando. Então, tipo assim, foi realmente o Espírito Santo. E se a gente não tivesse lá? E se eles tivessem... Porque tinham outras mulheres que conseguiram se esconder em outros quartos. E se não tivesse homem na casa? Entendeu? Muita coisa passou pela minha cabeça. E tudo bem. Aí, depois desse dia, a gente pegou nossas coisas e não, vamos embora daqui, porque talvez eles voltem, né? A gente não participou da cruzada que ia acontecer, mas foi gratificante poder ter participado, tipo, de toda a movimentação, de ter feito evangelismo. Ter feito no pré fim, ali. Vocês não ficaram, então. Acabou que não pra ficou. Cruzada, E aí, cara, Deus honrou a gente, porque nesse dia a gente foi embora, tipo assim, desesperado, vamos procurar um lugar pra ficar, não tinha lugar pra ficar. Naquela semana, a gente, foi um cara lá, no meio da nossa intercessão na base, conhecemos esse cara. Quem é esse cara? Ele era simplesmente um treinador de rugby, e, tipo assim, conhecidíssimo lá. E, tipo assim, levou a gente pra conhecer o campo dele enorme, o lugar, Que da nossa. hora. E a gente, tipo assim,
como que o Senhor fez essa conexão? A gente não da hora. sabe. Uhum. Só aconteceu. E aí, a gente, na hora de se mudar, o nosso pastor lá da base entrou em contato com esse cara, que ele tinha contato com uma escola lá enorme, tipo assim, gente, escola de filme mesmo, sabe? Com os quartos dentro da escola, com os armários, tudo, tipo assim, enorme. E a cozinha, que eles deram tipo, comida pra gente de graça, tipo assim, Que enorme. doido, né? Pensa Tipo, numa é escola Deus muito mesmo, grande, né, foi cara? muito Deus. Por que esse cara Piscina, aparece do gente, nada? piscina enorme, enorme, É que pra lá, aquecida. rugby é tipo futebol americano pros Estados É. Unidos, né? Futebol aqui pra gente. E lá é- tinha piscina, tipo assim, aquecida. A gente acabou de Que sair de da um hora. assalto, entendeu? Vamos Agora a dizer, gente vai relaxar. Foi muito favor de Deus, muito porque a gente tava desesperado, de verdade. A Sim. nossa alma, assim, a gente precisava descansar, de verdade. Quando a gente chega lá, a gente fica tipo assim, o que tá acontecendo? Eu chorei, quando a gente chegou lá, eu chorei. Tipo assim, que a gente tá vendo uma TV. Quanto tempo que a gente não vê uma TV? E aí a gente chegou lá, tipo assim, cara, um sofá. A gente começou a chorar muito. Não, pior que antes da gente ir pra lá, a gente perdeu a chave do carro. Nossa. Ficamos mais de uma hora pra procurar essa chave do carro, porque na loucura de vamos separar tudo pra ir embora, vamos embora. Enfiamos a chave do carro numa sacola e não achava. E o desespero começou a ficar maior. Será que eles levaram a chave do carro também? Nossa, é. E daí depois a gente foi pra esse lugar e eles falaram assim, não, a gente arrumou um lugar pra vocês ficar. Quando a gente chegou no lugar, eu falei, é esse o lugar? Meu Deus, isso aqui parece um castelo, é enorme, é enorme. E a gente dormiu lá naquele dia, mas eu ainda tava com aquela sensação, tipo assim, eu não conseguia dormir direito, sabe? E se alguma coisa acontecer? É. Ficava Medo, acordando né? o tempo É. A todo. adrenalina tava alta ainda. Fica. Fica acordando o tempo todo. E é depois disso a gente, no dia seguinte, né, que a gente foi pra esse lugar, vamos voltar pra base antiga que a gente tava. E aí foram 12 longas e cansativas horas de viagem pra voltar pra aquela base. E aí tem a questão da a coruja bate no vidro do carro. E meu Deus, quanta coisa acontecendo. Daí o carro quase que capota também, chuva de granizo. E eu, meu Deus do céu, o senhor me trouxe aqui pra isso. E aí quando chegou, a gente chegou na outra base, a gente desabou a chorar. A gente desabou mesmo. Tinha gente que tava tão cansada que não conseguiu nem chorar, né? Que foi Só dormir. dormiu. Mas eu, gente, naquele dia eu falei, eu quero ir embora. Eu comecei a falar pra eles, eu quero ir embora, não importa. Se Deus que vai fazendo alguma coisa aqui. A minha alma tava gritando, né? Sim. Eu tava tão cansada, só queria ir embora. Eu falei, eu quero a minha família, quer ir embora. Não quero mais fazer ministério, não quero saber de missões, não quero saber. E aí no dia seguinte já tava bem, né? Mas tava bem assim, né? A gente passou uma semana ou mais sem fazer evangelismo, sem fazer ministério nenhum. Ficamos dentro da base. A gente não conseguia sair de lá com medo. Era um sentimento Nossa. de medo que não era tipo, só o sentimento. Era uma questão mais, tipo assim, de perceber que era algo que vinha de fora também, sabe? Pra paralisar a gente mesmo. Então a gente ia no mercado, a gente ficava com medo de, tipo assim, se afastou de mim, por quê? Tipo assim, meu Deus, e se alguém te levar? É. Entendeu? Então a gente fazia tudo junto. Não conseguia mais fazer evangelismo, nada. Então aquela semana foi um processo assim de eu falo que foi um processo de ser curado. É, ser Porque restabelecido de novo, Foi né? porque eu percebi que não era só aquilo, aquela questão do medo. Tinha outras coisas dentro de mim que precisavam ser limpadas também. Então a gente começou a passar por acompanhamento com psicólogo, porque realmente foi tipo assim, cara, eu tô em outra nação. Uma coisa é você ser assaltado na sua nação. Outra coisa é você tá em outra nação, passando por processo, outra língua, ser assaltado, arma, morte e não sei o que. É muita coisa muito pra difícil. cabeça. Vai agravando, né? Vai Tipo, agravando. pelo Tudo amor de parece Deus. que fica pior. Sim. Então a gente a gente fez terapia grupal, a gente também passou por um processo de cura individual, né? E aí eu fui descobrindo coisas dentro de mim, tipo assim, coisas que eram lá do passado. Por que tenho tanto medo de homem? Por que isso aqui? Por que aquilo lá? Então o Senhor começou a falar comigo. E aí tem um dia que eu vou, nada a ver com o assunto, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Tava lá nesse processo de cura e a menina falou assim pra mim, eu quero que você comece a orar agora e perguntar pra Deus como ele enxerga os homens. Porque a gente começou a ter medo de homens. Como ele enxerga os homens? E aí eu fechei o olho, Senhor, como o Senhor enxerga os homens? E ele começou a falar. Eu chamei o homem para ele ser o protetor e eu criei ele para isso e não sei o que. E começou a surgir uma compaixão no meu coração pela vida dos homens. Só que engraçado que naquela semana que a gente foi assaltado, o Senhor começou a ministrar no nosso coração a respeito dos homens. Porque quando a gente estava no Brasil, a gente intercedia pelas mulheres e pelas crianças. mas não Senhor, pelos guarda as homens. mulheres dos É. homens. Senhor, não sei o que dos homens. Senhor, não sei o que. E Deus começou a ministrar. Por que não interceder pelos homens? Eles não são maus. E a gente, eu não, o que eu tenho para os homens não é isso. Eu chamei eles para serem protetores. A identidade dele é esse. O homem é chamado para ser protetor. Essa é a verdadeira identidade dele. O inferno está tentando distorcer a imagem do exato, homem. sim, O homem não é exato. mau. Então, naquela semana, o Senhor já estava trabalhando isso no nosso coração. E aconteceu tudo aquilo para distorcer a imagem que a gente já estava. Entendeu? Aquilo que estava sendo Fundamentando. trabalhado, Exatamente. retrocedeu, né? E aí, quando eu tava lá naquele processo, o Senhor começou a me ministrar de novo a respeito daquilo. Então, eu comecei a ter compaixão dos homens. A gente começou a Nossa, que interceder doido. pelos homens que nos assaltaram e liberar perdão pra vida deles. E aí, teve um dia que a gente falou assim, vamos fazer uma intercessão pelo nosso próprio time, né? A gente tá precisando disso. A gente sempre intercedia pelas outras coisas, pelas pessoas, vamos interceder pela gente.
E a gente tava lá naquele momento e a unção do Espírito Santo veio tão forte naquele lugar e todo mundo caiu. Uma alegria transbordante, assim. Era como se o Senhor estivesse arrancando todo o medo dentro de a gente. A gente, assim, caiu no chão, levantou, vamos fazer ministério. Vamos pregar o evangelho, é isso. Vamos viver pro Senhor. Muito bom. E todo aquele medo foi embora. Muito Foi bom. muito bom. Muito bom. E aí a gente voltou a fazer ministério, alcançar a vida de pessoas. E foi incrível que depois daquilo, os milagres e as curas começaram a acontecer, tipo assim, muito mais do que antes. Nossa, que doido. Que E um- doido. Só um ponto que é legal da ênfase, que aqui a gente já trouxe já uma psicóloga para falar, pra gente conversar, né? E como o senhor usa, né? Usou a psicóloga, usou a psicologia para Foi nesse muito trabalho, né? importante. É. pra Foram gente. vários foi muito processos. importante. Porque imagina, gente, se a gente estivesse lá e sem ninguém pra poder trabalhar aquilo com a gente. Sem base Eu acho nenhuma. que, tipo assim, o ministério não teria sido excelente como foi. Não teria sido como Uhum. foi. Exato. Ou talvez eu teria pensado até ir embora e me programado Sim. pra ir embora. Porque a Sim. gente precisava ter essa cura emocional, né? Foi muito Precisava. importante pra gente. Graças a Deus pelos Muito bom. psicólogos daquele lugar. Graças Muito a Deus. bom. E os outros times que foram pra outros lugares, tiveram algum perrengue parecido de vocês? Ou foi Igual esse, não. foi só vocês, né? especial pra gente, né? Um presente especial. Que doido. Foi pra África esse. Muito bom. E aí, depois disso, vocês foram pro último lugar, que aí foi onde vocês ficaram nas barracas? Isso. Ah, E eles falavam assim pra gente, não, gente, quando vocês estiverem lá, que é o lugar das barracas, né, em Ditacom, vocês vão sentir a pressão espiritual. Vocês vão ver o que é realmente ministério. Só que porque os times anteriores não tinham passado por aquele... pelo assalto. E nem pela cidade que a gente passou. E por quando a causa da gente... cruzada, né? Quando a gente foi pra Ditacong, a gente falou, cara, isso daqui é a pressão? E, tipo assim, tava super tranquilo. Porque vocês não sabem o que a gente já passou lá. fichinha. A atmosfera que era. Foi fichinha pra gente. Foi muito tranquilo. Por isso que eu falo, foi o meu lugar favorito. Gente, Sim. era um lugar, tipo assim, você tá em contato com a natureza 100%, assim. E meu celular parou de funcionar lá. O pessoal do meu time já tava sem celular. Que E eu tinham sabia roubado. que o meu celular ia parar de funcionar. Eu tinha essa convicção disso. E eu Porque tava... era o que tinha caído na privada. Ainda? Não. Era outro. Não, era outra. Ah. Lembrei agora. E foi muito doido, porque antes de eu ir pra fazenda, o senhor falou, dá seu celular pra uma outra pessoa. Meu celular tava super bem, ele tinha voltado a funcionar normal, dá seu celular. E eu falei, Deus, calma aí, eu tô indo pra uma escola, como eu vou dar meu celular pra alguém? Eu vou ficar sem contato com a minha família. Na semana que eu tava pra ir, uma criança da igreja me deu o celular dela. Nossa. E aí esse celular parou de funcionar, tipo, do nada, em Ditacom, quando a gente tava morando nas barracas, meu celular parou de funcionar. Mas eu já sabia que isso aconteceria, eu tava sentindo alguma coisa dentro de mim que isso ia acontecer. Porque o celular da minha amiga foi perdido no shopping. Deus não queria que a gente tivesse celular lá. Deus queria desligar. Os celulares já tinham sido roubados, o celular da minha amiga foi perdido no shopping, a gente não sabe como, e o meu celular parou de funcionar. Quando o dela foi perdido, eu falei pro meu amigo, será que o meu é o próximo? E eu tava muito em paz com isso. E aí, quando a gente tava lá nas barracas, eu dormi com o meu celular funcionando, acordei, gente, ele não funcionava mais. Só que o mais doido é que ele ficou mais de 2 semanas despertando. E não tinha nada que fazia aquele celular parar de despertar. Porque a tela tava apagada? Tava, gente, você clicava o botão, ele não parava. Colocamos aquele celular no porta-malas e ele não parava de despertar. E aí teve um dia que o pessoal foi na cidade. Às vezes ele parava e depois voltava. O pessoal foi pra cidade com o celular no porta-malas. E eu não fui nesse dia. E eles falaram que o meu celular ficou despertando a viagem inteira com eles lá no carro. Jesus. Mas foi muito gostoso passar aquelas 2 semanas naquele lugar. Pra mim foi tipo assim, eu estou num resort. Não era, né? Mas pra mim foi muito tranquilo. Eu fiquei um pouco assustada, tipo assim, cara, com os bichos lá, tipo assim, a gente vai ter que arar a terra. E aí surgia escorpião, aranha, Jesus. eram muitas coisas. E vários bichos à noite. Mas era muito legal. Eu falo que eu via lá o pôr do sol do Rei Leão todos os dias. Que Porque legal. o céu parecia tão pertinho da gente assim, e é realmente o pôr do Que sol do legal. Rei Leão. Mas foi muito divertido. Lá era onde as pessoas não sabiam sobre Jesus. Então, esse pra mim foi o mais impactante. As pessoas não sabiam sobre Jesus lá. Porque é realmente um lugar bem afastado de tudo. Eu falo que lá é os confins da terra. É muito afastado de tudo. Então, as pessoas não têm muito acesso, né? Não tem acesso à televisão, essas coisas, nada. E lá você realmente vive de verdade. Você não vai ficar, gente, redes sociais. Quando eu cheguei aqui pro Brasil, as pessoas me mostrando meme. Que é isso? De onde? Totalmente Mas é do ano desatualizada. passado, você não sabe? Eu falei, não. E aí não tinha contato zero. Eu conversava com a minha família uma vez por semana. E pra mim tava tudo bem com isso, sabe? Eu já tava acostumada também. E aí foi muito gostoso, foi muito tranquilo. A gente Legal. saía pra fazer ministério, ficava muito cansado, mas eu brincava muito com as crianças, brincava com a Legal. família da casa, falava de Jesus, a gente fazia discipulado nas casas. Eles gostavam muito de estudo bíblico. Eles gostavam de tempo de qualidade, porque ali você consegue ter tempo de qualidade, sabe? Então era muito bom isso, poder falar de Jesus e ver eles, tipo assim, deslumbrados, sabe, com Jesus. De uma É muito realidade, bom. né? Que eles nem conheciam. Aham. Muito bom, meu. Muito legal. É. Muito legal. E aí, depois disso, vocês voltaram embora. Lá foi o último lugar que vocês ficaram? Não, depois de lá a gente voltou pra primeira base. Porque tudo a gente precisava comunicar a primeira base, né? Que eles que estavam cuidando da gente. Entendi.
Então a gente voltou, e de lá a gente voltou para a primeira base para terminar de fazer ministério ali. A gente passou o nosso ano novo ali. O nosso Natal a gente passou lá no lugar das barracas. E me senti muito em casa com aquela família de lá, que legal. Me senti muito em casa com Que eles. A gente legal. brincou com as que a gente chamou na véspera de Natal, chamou umas crianças do bairro para ir lá brincar com a gente. Foi muito, passei a tarde jogando futebol Que com legal. eles. Que Ensinei legal. eles a brincar de pega-bandeira. Que legal. E aí, imagina, como você ensina a criança? Não sabe falar a língua dela. Como você ensina? E porque eles também não sabiam inglês direito. Mas a gente tenta. Eu falo, a língua não é empecilho, gente. Quando você quer ter contato com alguém, a língua não é empecilho. Gesticulando. Dá um jeito. E aí você e a gente- comunica, né? É assim, ó, faz isso. E dava certo, foi muito divertido. Ai, Foi que muito legal. divertido. Que legal. Depois de lá, a gente voltou para a última base para terminar de fazer os ministérios com as crianças, né? E depois de lá, fomos embora. Ah, não, depois de lá, a gente foi para Joanesburgo, porque a gente tem uma... Aí começou o nosso processo de agora eu posso viver o que eu quero. A gente passa uma semana para processar tudo que a gente viveu, realmente para conhecer o lugar, tipo assim, para não fazer ministério, entendeu? Sim. Então você faz meio que você monta a sua programação, os seus líderes, né? Monta a programação para você realmente viver o que você quiser ali. E aí a gente tem tempo de qualidade como time para se desentender. E é muito legal que aí nesse momento é o processo de vulnerabilidade. Só que o nosso time sempre caminhou vulnerabilidade. Então quando chega no final, que é quando toda a escola tem que fazer isso, né? Os times. Sentar junto e vai falar o que você tem contra o outro que você não falou durante toda a viagem. Nossa. O que se passou, que perdão Que que você precisa doida. liberar. O que o outro fez para você. Nossa. Daí é o momento de rasgar o coração. Só que não é entre você e ele. Aí dá pra É encher entre todo o time, mundo. entendeu? Nossa. É entre o time. Então, vamos lá, momento de rasgar o coração. E aí a gente vai falando. Só que a gente já tava. A gente passou por tanta tão coisa vulnerável junto, que, a né? gente passou por tanta coisa que a gente já era família. Uhum. Tinha dias que eu chegava no outro e falava assim, olha, não tô gostando disso, cara. Olha o que você tá fazendo. Ou de brigar, tipo assim, na frente de todo mundo. Vamos se resolver como família. Porque o que isso tá acontecendo? Já teve casos assim. A gente não era muito de brigar, não. Aconteceu uma vez. Que era, tipo assim, no final do ministério. Tava em dezembro. E lá no dezembro, lá também é muito quente, muito calor. A gente já tava estressado. Um estressado com o outro. E a gente acabou brigando. E nesse dia a gente falou, não, vamos se resolver como família. O que tá acontecendo, gente? Mas foi muito bom, que quando a gente foi processar, a gente já tava meio que processada, né? Já tava meio processada. Então foi pra Foi muito legal. findar. É. Que legal. E como foi sua adaptação aqui? O retorno. E o retorno, O meu retorno. Deus, é muito diferente, porque você volta, o horário não é... É outro fuso horário, né? E você fica meio perdido. Ah, é verdade. Porque tem você essa sai questão, de lá, né? tá no horário. Você chega aqui, tá no horário... Pra trás, saiu assim, lá. calma aí, gente, já vivi esse horário. O que tá acontecendo? E aí eu voltei, e aí eu tava, tipo, muito perdida com essa relação, com questão do fuso, tipo assim, de dormir no aeroporto. E aí eu cheguei, eu só queria os meus pais. Nossa, como eu queria os meus pais. E eles demoraram, eles não iam, na verdade, me ver, porque tinha evento na igreja. Eles precisavam ir, eu, não, pelo amor de Deus, antes de eu voltar pra fazenda. E quando eu cheguei, eles vieram me abraçar, nossa, eu chorei muito. Eu não me largo, eu quero ir pra casa. E aí eu fui pra fazenda, né? E eu fiquei lá só naquele dia. Também pedi pro meu pai pra me buscar pra ir embora. Eu não queria ficar lá. Meu Deus, tava um pico de estresse, né? Que eu tava comentando com você. Que é esse, meu Deus, tava num pico de estresse muito alto, assim. E aí eu voltei pra casa, passei aquela semana em casa. Depois voltei pra fazenda pra me formar. Eu voltei porque insistiram muito pra eu voltar. Porque, gente, eu tava num estresse tão grande. Você não queria nem Eu não pra formatura. Não queria. Nossa. Mas eu voltei. E ainda bem que eu voltei. Ainda bem que insistiram. Porque foi muito gratificante poder finalizar, né? Os líderes tentaram insistir pra eu ficar lá. Mas eu falei, cara, eu preciso desse tempo com a minha família, né? E eu já tinha concluído aquilo que eu precisava viver. Realmente eu vivi com o Senhor, né? Isso não ia anular tudo que eu vivi, né? E então eu fui pra casa, passei pro meu processo ali com a família. E depois voltei pra fazenda pra me formar. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Que legal. Sara, chegou o grande momento. O momento que o Branco quer O saber. Branco quer saber. E agora? E Aquele agora? episódio inteiro esperando. E agora? O que a Sara agora? fará? Que tem no seu coração. O que será? Vamos lá. Já faz, desde quando eu me descobri no Senhor, na verdade, até mesmo antes de eu estar vivendo uma vida com o Senhor, eu tinha muita vontade de ter, tipo assim, um movimento para impactar a vida dos jovens, e aquela coisa, né? E aí eu acompanhava até algumas pessoas, João Paulo, você conhece, né? O Luca Martina, Sim. acompanhava essas pessoas e Sim. falava, cara, um dia eu quero fazer isso. São Não, muito que, tipo assim, eu bons. não tinha ainda uma vida firmada em Deus. Uhum. Mas eu já tinha aquele sonho. E eu, gente, às vezes eu ia dormir de madrugada pensando e sonhando em discipular pessoas, em cuidar de jovens e aquela coisa. E aí, quando eu tava lá na fazenda, e era engraçado que o Senhor me deu aquelas palavras, equibalo sobre sua vida, e minha mãe orou por mim, equibalo, não sei o quê. Quando eu tava na fazenda, eu só andava com uma camiseta, o pai do meu melhor amigo, ele tinha uma marca chamada Equibalo, e eu levei aquela blusa, né? Levei 2 blusas chamadas Equibalo, então meu nome na fazenda ficou como Menina Equibalo. E na minha viagem, minha líder ficava falando, quero falar com a menina Equibalo, chamava minha mãe, a mãe da Equibalo, a mamãe Equibalo, falava da minha mãe, né?
E aí um dia eu tava lá na fazenda, tomando banho, e eu pensando, cara, eu tenho aprendido tanta coisa aqui, que eu preciso levar isso pra Pirituba. Eu pensando, né? E o Senhor falou comigo, abre uma escola de evangelismo. Senhor? Caraca. Como assim? Que Abre uma legal. escola de evangelismo. E eu já sonhando com um movimento, que eu já tinha no meu coração um movimento de evangelismo, né? E ele falou pra mim, abre uma escola de evangelismo, pra você discipular pessoas, e você vai ensinar tudo que você tá vivendo aqui. E eu falei, é isso. E eu guardei aquilo, não compartilhei com ninguém lá na fazenda, não compartilhei com ninguém na viagem, guardei aquilo, porque você precisa processar. Realmente, será que Sim. Deus tá falando? Será que eu tô Sim. empolgada? Eu lembro que eu tinha compartilhado com os meus pais, e foi isso. Aí eu voltei pro Brasil, e aí o Senhor começou a falar comigo, você vai levantar algumas pessoas, e ele começou a me mostrar pessoas. E foi muito específico. Teve um dia que eu estava lá em casa orando, e Deus começou a me mostrar algumas pessoas. Eu tive uma visão da gente na sala da minha casa orando juntos. E ele me mostrou assim 2 tempos, era um processo. Ele mostrou um processo, o primeiro e o segundo processo. O primeiro processo seria um tempo, e Deus denominou de buscando a face de Deus. E eu vi assim escrito, buscando a face de Deus. E eu vi a gente na minha sala, orando e adorando o Senhor, e realmente discipulando uns aos outros, e vivendo isso. E o segundo processo era a gente evangelizando. E tinha uma visão da gente evangelizando no mesmo dia. E aí, outro dia, eu tava passando a roupa lá em casa, e aí eu caí no chão. Era uma época que tava tendo alguns homens foram nas escolas e atiraram nas Sim. crianças. Lembra? Acho que foi em Blumenau isso. Eu comecei a interceder por isso. E naquele dia eu caí no chão e o Senhor me mostrou essas mesmas pessoas. Falou, eu preciso de vocês, como se fosse urgente para fazer isso. E ele me mostrou a mesma visão, da gente orando junto. Então eu chamei essas pessoas, falei, olha, eu tive essa visão, o Senhor tá me falando sobre isso. Eu tenho um sonho no meu coração de ter um movimento e tal. E fui falando, e aí eu falei, o nome do movimento vai ser Equibalo. Que era o que o Senhor já tinha me dado, lembra? E eu compartilhei com eles, eu tenho um desejo no meu coração de um dia ter uma escola de evangelismo, mas antes disso eu preciso viver coisas com vocês. Então a gente passou meses vivendo essa questão de buscar Deus juntos, de estar realmente intercedendo para isso acontecer, para essa escola, pelo movimento. A gente não saiu para evangelismo, a gente estava nesse processo de buscar Deus e entender do Senhor o que Ele queria. E aí teve um dia que eu estava no meu quarto orando, intercedendo. Gente, é muito engraçado. Eu tava na cozinha da minha casa tocando violão pra minha cachorra. Aí se não tem ninguém pra me ouvir, eu vou tocar pra cachorra, que ela gosta, ela dorme. E aí eu falei, cara, eu preciso subir pro meu quarto pra orar agora. Subi pro meu quarto, e aí eu comecei um louvor, coloquei um louvor pra cantar, o Espírito Santo falou pra mim, não canta, ora em línguas, como se sua vida dependesse disso agora. E eu comecei a orar em línguas, e quando ele falou aquilo, eu tive uma outra visão, e aí eu tava naquele segundo período. Lembra que eu mostrei pra vocês que tinha um primeiro período, segundo, e eu tava naquele segundo evangelizando com esse pessoal. E aí eu comecei a orar, e a orar pelo meu bairro, pela minha nação, né? E Senhor, me perdoa por não estar amando as pessoas como eu deveria, mas nos mostra como a gente precisa fazer. E comecei a sentir um fogo muito forte dentro de mim. E ele falou assim, eu quero que você já comece a se preparar para isso. Para essa questão de viver esses evangelismos, de preparar a galera para a grande comissão. E ele falou assim, vai começar a questão da escola. E aí eu falei, galera, chegou o nosso momento. Só que eu queria que ele sentisse o que eu senti naquele dia. Eu falei, Espírito Santo, só você pode fazer isso. E eu falei, eu preciso ter uma reunião com vocês. Não vou falar agora pelo WhatsApp, eu preciso de uma reunião com vocês. Mas até conseguir juntar todo mundo. Bater os horários. É, porque gente que estuda, gente que trabalha e tal. E a gente conseguiu num dia se juntar todo mundo. Eu falei assim, cara, eu recebi essa palavra do Senhor e seco. Tipo assim, Espírito Santo, e aquilo que eu senti? Você não vai compartilhar com eles? Eu preciso que eles acreditem no que eu tô falando. Seco, gente. E aí o meu irmão falou assim, vamos todo mundo começar a orar em línguas? E foi muito doido, porque naquele dia o Espírito Santo falou assim, começa primeiro a orar em línguas. Meu irmão falou isso, né, que eu chamei ele junto pra fazer parte com a gente. Vamos, todo mundo orar em línguas. Começamos, gente. Na mesma hora a atmosfera mudou e veio aquilo que eu tinha sentido no meu quarto, eles começaram a sentir naquele momento. Era como se o Senhor tivesse, tipo assim, colocando uma capa nova sobre a gente, sabe, pra viver aquilo. E eu falei, chegou o nosso momento. E aí, a partir disso, a gente começou a viver evangelismo. Mas que foi muito doido. Não foi tipo assim, cara, vamos viver evangelismo, tipo, hoje? A gente falou, vamos sair hoje? Tipo assim, sair normal, vamos pra um parque. Estamos lá no parque curtindo. Eu conversando com meu amigo, a gente se olha. Mano, vamos pregar o evangelho? Tipo assim, os dois sentiram ao mesmo tempo. Vamos pregar o evangelho? Compartilhamos, vamos pregar o evangelho hoje? Vamos. E aí, na primeira visão que eu tive, eu tava com uma menina, né, do nosso, que a gente chama de time, do nosso time junto, e eu pregava junto com ela. E aí eu olhei pro lado, tinha uma moça, e eu olhei pra essa menina que tava comigo, eu falei assim, vamos nós duas pregar pra ela. Depois eu lembrei da visão que eu tinha tido, que era com ela mesmo, que eu fazia o meu primeiro evangelismo aqui no Brasil. E aí eu falei, vamos pregar pra aquela moça? Vamos. Falamos com a mulher, ela já era cristã. E o Senhor já tinha me falado, ela é uma filha, eu quero que você entregue essa palavra pra ela.
Cheguei lá, falei com ela, e depois a gente saiu, falamos com um cara, também oramos por ele. E essa mulher chegou a visitar a gente na igreja, foi muito legal. E a gente falou assim, é isso que o Senhor está esperando da gente, vamos começar a fazer evangelismo. E a gente Muito bom. começou a fazer evangelismo. E a gente está se preparando para o ano que vem ter a nossa primeira Que edição da legal. escola Que de legal. evangelismo Equibalo. Uhul. Inclusive, a gente tem o nosso Instagram lá no... Ai, que é legal. @Equibalo Movimento SP. Depois segue a gente lá Tá, pra você deixar acompanhar. na descrição Verdade, pra vamos galera. deixar na descrição. Muito bom. E a gente vai começar a nossa escola de evangelismo. Eu falo assim, não é um movimento do Verbo da Vida. É um movimento para eclesiástico. Eu quero que realmente despertar jovens para a grande comissão. Então, a minha ideia é sair convidando todas as igrejas, entendeu? Sim. Para serem despertadas Do reino mesmo, né? Para viver aquilo que o Senhor deseja. É o que Muito eu tenho bom. no meu coração. Muito E bom. nasceu lá no chuveiro, lá no banho. E foi isso, é isso Muito que o Senhor bom. tem feito. Muito E até então, o Senhor poucos dias atrás, eu não me senti, tipo assim, pronta pra falar sobre. Essa é a primeira vez que eu falo assim. Uhul. Primeira mão, hein, pessoal? Tá vendo? Que Chique E é o que a demais. gente tem feito. E na semana, acho que foi na semana passada. Foi na semana passada a gente foi fazer o evangelismo e a gente fez cartinhas, né? E eu falei, mandei no grupo, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp. Galera, imagina essa carta alcança pessoas que estão pensando em suicídio. Falei assim, Uhum. lancei. E estamos lá escrevendo as cartas. No dia seguinte fomos fazer evangelismo. Paramos uma menina para conversar. E ela falou assim, eu já pensei em suicídio, que não sei o que, não sei o que lá. E eu lembrei do que eu tinha falado na noite anterior. Imagina se essa carta não alcança uma pessoa que está pensando em suicídio. É. E aí eu perguntei se ela não tinha algum pedido, algum motivo de oração, né, pra gente orar por ela. E ela falou assim, acabei de descobrir que a minha mãe tá com câncer de mama, gostaria que vocês orassem, não sei o que. Foi muito de Deus você ter chegado aqui. Como ela tava falando, tipo assim, foi muito de Deus, eu imaginei que a menina já era cristã, né, sei lá, alguma coisa. Oramos ali e fomos embora. E eu olhei pra minha amiga e falei assim, alguma coisa precisa ser feita, ainda não sei o que tá acontecendo. A gente foi embora, não é pra gente ter ido embora. Vamos atrás daquela menina, eu fui atrás dela, a menina tava com uma voz de choro, acho que ela tava lendo a cartinha, né? Quando eu cheguei, ela tava assim, lendo a cartinha. E ela tava no ponto de ônibus, já o ônibus dela tava chegando, e ela era a primeira da fila, foi uma fila enorme. Eu falei assim, como que eu vou pregar pra ela agora? Se o ônibus dela chegar, ela vai querer ir embora, não vai querer me ouvir. Eu cheguei nela e falei assim, olha, eu senti de voltar, Jesus tá querendo encontrar você. Posso te perguntar, você já entregou sua vida pra Jesus? Ela falou, não, nunca entreguei. Falei, meu Deus, é por isso, né, que eu não podia ter ido embora. E aí eu falei assim, você gostaria de entregar sua vida pra Jesus hoje? Ela, sim, eu já fui na igreja, só que eu nunca me entreguei. E aí o ônibus dela chegou bem na hora. Eu falei, mano, acabou com tudo, acabou com tudo. Ela é a primeira da fila. Ela não vai querer sair da fila, né, pra deixar, pra depois ter que voltar. Ela falou assim, eu quero entregar minha vida pra Jesus, eu vou deixar eles passarem na minha frente. Depois eu pego o ônibus. Eu falei assim, ela realmente tá com fome, ela realmente quer. É. E aí eu tirei ela, a gente chorou juntas, ela chorou, entregou a vida dela pra Jesus, a gente se abraçou. E ela falou assim, eu quero visitar vocês. Eu tava pensando se não tinha alguma igreja pra eu ir. Que legal. E ela Muito entregou a bom. vida dela pra Jesus. E eu fiquei, cara, a menina queria cometer suicídio. E ela entregou a vida dela pra Jesus. A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Sim. E ela sempre vai lembrar do dia que Jesus encontrou ela num terminal de ônibus. É. Então foi muito específico, assim. Sim. E é o que a gente tem vivido, né? Eu Muito falo bom. que é o que a gente vai continuar vivendo Amém, e despertar amém. outras pessoas Em pra nome de viver o Jesus. mesmo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Muito bom, Sara. Muito bom Que mesmo. top. Muito obrigada Não por esperava. compartilhar mesmo. É, muito bom saber disso. E amém. Que você seja ousado e usado para Amém. essa grande comissão. E Sim, nós estamos juntos com você em Amém. oração. E Glória a isso Deus. aí, levar o reino. sim. Muito bom. Só para findar, né? A gente É. tem as perguntas do Instagram. Isso aqui eu acho que você já, inclusive, falou, mas aí é só um bate-bola, você responde rapidinho. A Isa.leardini, a Isabel, perguntou como foi deixar a família, os amigos, a rotina. Né, pra ir. Muito dolorido, muito difícil. Muita saudade. Muito. Muito. Nossa, senti muito. Sério, senti muito. Na última semana da viagem lá, eu não vi a hora de ir embora. Tipo assim, cara, quero minha família, Contando quero minha segundos. casa. Contando segundos. Eu contava mesmo os dias. Ficava eu um outro amigo também que tava doido pra ir embora. Ficava, falta tantos dias. Hoje falta tantos dias. A gente tava doido pra ir embora. Ai, Jesus. E a segunda, você quer ler, Brandes? Quero. A Letícia perguntou A Isa. como foi ir para a escola sem saber o destino do prático. Cara, eu dentro de mim eu já tinha. Já destino, sabia, né? Eu Já já sabia sabia. dentro de mim. Mas quando o Senhor pediu pra me entregar, eu entendi, tipo assim, não é sobre o lugar, sabe? É sobre os povos que ele deseja alcançar. Então, naquele momento, naquele dia que o Senhor pediu pra entregar, eu abri mão, realmente. Se Deus quiser me levar pra qualquer lugar, eu vou e tá tudo bem. Mas dentro de mim eu tinha aquele lugar específico que eu sabia que eu ia. Que era, né? Muito bom. É isso, Brandes. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Foi muito bom, muito Só bom. agradecer mesmo, Sara, por Pelo seu ter tempo. vindo, por ser tão disponível para Deus mesmo e por nos abençoar com esse Sim. papo, com as coisas que você viveu. Amém. Tenho Eu certeza estou muito grata de estar aqui. tenho certeza que
me edificou. Me edificou com certeza muito. Que edificou a Mai Sim, e vai edificar sim. muita gente que vai Amém. ouvir isso. Com certeza, em nome de Jesus. Muito obrigada, isso. Sara. Se você quiser se despedir do pessoal, deixar algum recado. Eu queria deixar um recado, desde Pode o começo falar. estava pensando sobre uma coisa, é que aquilo que a gente falou, tenham intimidade com o Senhor. A partir disso, você vai descobrir todo o plano que o Senhor tem para sua vida, sabe? Não se preocupe sobre qual é o meu chamado. E se você morrer sem descobrir o seu Sim. chamado? É. Só que se você teve uma vida de relacionamento, devoção com o Senhor, você vai viver tudo aquilo que Ele tinha para você. É. Mesmo não tendo um título, é que a gente às vezes fica apegado aos títulos, Aos né? títulos, Será é. que eu sou missionário? Será que eu sou evangelista? Será que eu sou um apóstolo? Às vezes você viveu sendo guiado pelo Espírito, mas você não tinha um título. É. E aí, vai falar que você não viveu o chamado que o Senhor tinha É. pra você. É claro que é muito importante a gente entender, tipo assim, não, cara, o que o Senhor tem pra mim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. O Senhor me chamou pra ser um médico. Eu vou estudar e me especializar pra ser um médico. O Senhor me chamou pra ser um profeta, eu vou estudar pra entender, né? Uhum. Porque a Bíblia fala de Elias lá na escola de profetas e tal. Uhum. Então, eles tinham isso, mas se você nunca descobriu um título, É. é importante que você esteja em comunhão com o Senhor e sendo direcionado para, sabe, ser guiado, para estudar o que Ele quer que você estude, para fazer o que Ele quer que você faça, sem se prender a isso, sabe? Exato. Não é porque, por exemplo, eu sou um pastor que eu não vou sair para pregar o evangelho. Uhum. Entendeu? Tipo isso. Uhum. Então, tem intimidade com o Espírito Santo e Ele vai te falar o que você precisa fazer. É isso aí. Isso é isso. Então é isso, É isso pessoal. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas, É isso. para que Jesus seja levado para muitas pessoas. Amém. Então curte aí, comenta, deixa um recado para Sara de incentivo, de É apoio. isso. Ó, sigam ela lá no seu, não sei se ele passa o Instagram aí O pro Instagram pessoal. é @sakemi, Kemmy. E não é meu sobrenome, é meu segundo nome. Então sigam ela lá, acompanhem ela, todo o movimento, a escola, que ano que vem tá aí. E é isso. É isso. Ficamos esperando vocês no nosso próximo episódio do Pod Zoe. É isso, galera. Muito Isso. obrigado, hein? Tchau, gente!